Olá, bom dia. Eu sou a Natália Carvalho, da Antena 1. Eu sou a Judite Lizoda, da TSF. Bem-vindos. Viva! Eu sou a Susana Madureira Martins, da Renascença. Mais uma vez juntas, Antena 1, TSF, Renascença, para organizarem este debate da rádio. Um debate que pode também acompanhar nos sites e nas redes sociais das três rádios. Vai ser um debate com 7 dos partidos com representação parlamentar. Os convidados no início de dezembro, também para o Chega e para o PSD, que alegam motivos de campanha para não estarem aqui fisicamente presentes neste debate. O debate vai por isso presente aqui na rádio. Agradecemos a presença de António Costa, da Catarina Martins, João Oliveira, Francisco Rodrigues dos Santos, Inês Sousa Real, também a João Coutinho de Figueiredo e a Rui Tavares. E vamos então ao debate. Bem-vindos. António Costa, que está ainda a caminho, um ligeiro atraso, ele afirma que, caso seja eleito, quer agora ter um governo mais compacto, tipo task force. Será a admissão de que estes últimos 2 governos foram demasiado grandes ou pouco eficazes. João Coutinho Figueiredo ditou o sorteio que começasse por si, é o candidato da Iniciativa Liberal, propõe uma racionalização do número de ministérios. Quais pretende eliminar ou juntar? Que benefícios é que isso traz? Ou não passa a ideia de uma desvalorização de determinadas áreas? Muito bom dia a todos, às 3 moderadoras e participantes aqui neste painel e a todos que nos estão a ouvir em casa. O tema do número de ministérios, quer dizer, posto, vamos passar para 50 ou 100 ministérios para valorizar verdadeiramente o que há de existir em Portugal. Portanto, o número de ministérios ou de secretarias de Estado não é uma indicação da importância dos temas. O que é uma indicação da importância dos temas é a qualidade das pessoas que se põem como responsáveis da resolução desses mesmos temas e a velocidade e a urgência que se põe nessa mesma resolução. E é isso que, desde o princípio da geringonça em 2015, não se tem visto nos governos de António Costa. Portanto, o facto de ele ter sido particularmente anafado nesta sua última emanação a partir de 2019 é já um sinal de pouco foco, de pouco sentido de urgência, mas é sobretudo o sinal de uma maneira gestão pública e a gestão da coisa pública, que é tirar recursos para cima do problema sem se preocupar com a efetiva eficácia daquilo que está a ser decidido. Isto vem em cima de uma postura, vou-lhe chamar estratégia, embora me pareça um bocadinho mais tática, durante esta campanha do Partido Socialista, estar a pedir aos portugueses o voto, a confiança, sem dizer exatamente para que é que quer esse voto, nomeadamente naqueles casos em que não tenha maioria absoluta e que tenha que se entender com outros partidos. Diz, por um lado, que não acredita numa nova versão da geringonça, por outro, pisca o olho ao LIVRE e ao PAN, sem que estes mostrem também grande vontade de namorar, e depois não diz o que é que fará se não for o partido mais votado e tiver a possibilidade de ter que inviabilizar um governo alternativo ao Partido Socialista que conte com o Chega. E, portanto, essa preocupação de não ser claro com relação ao voto dos portugueses preocupa-me muitíssimo e acho que os portugueses têm o direito de saber hoje, como não souberam em 2015, contrariamente ao que diz António Costa, não souberam em 2015 que ele se preparava para fazer esta aliança à esquerda. Portanto, agora não se sabe que tipo de aliança é que se prepara para fazer, pede uma maioria absoluta, agitando com o medo e com a dramatização. Isso, para mim, não é uma forma correta de fazer política. João Coutinho de Figueiredo, permita-me insistir na pergunta da Natália, não explicou quais eram os ministérios que pretendia eventualmente unir ou agregar. Nunca pensei os ministérios é excessivo, mas há vários que podíamos, por exemplo, a coesão territorial não tem que ser um ministério, tem que ser parte de todos os ministérios. O PAN tem uma proposta concreta em relação aos ministérios, propõe-se dignificar a relevância do Ministro do Ambiente na hierarquia do Estado, propõe também a criação de 2 novos ministérios, juntando alterações climáticas à economia e o ambiente, biodiversidade e proteção animal. Inês Sousa Real, não existe aqui um conflito de áreas ao juntar estas duas? Ou seja, na prática, quem é que iria fiscalizar o quê e quem é que iria regular o quê?
Antes de mais, muito bom dia a todas e a todos, não apenas aqui no estúdio, mas também a quem nos acompanha lá em casa. Agradecer o convite da Antena 1, da Rádio Renascença e da TSF. É um gosto estar aqui a debater e saudar o trabalho por possibilitar a todos estarmos aqui presentes, lamentando quem optou não só por não estar presente na rádio, que chega a tantas pessoas e que também têm o direito de ficar esclarecidas. E também saudar pelo facto de termos um painel feminino, já que temos subrepresentação deste lado da política, a rádio veio aqui equilibrar também o género. No que respeita aos ministérios, nós defendemos que deve existir, de facto, uma reformulação dos ministérios, dando prioridade àquilo que tem que ser prioritário, nomeadamente à emergência climática, e que no caso do Ministério da Economia é fundamental que a economia, nesta mudança de paradigma e de transição para modelos de crescimento e desenvolvimento mais verdes, mais responsáveis e sustentáveis, dentro dos limites planetários, estejam fortemente alinhados com as alterações climáticas, tal como aconteceu recentemente na Alemanha. E precisamente para que não exista confusões do ponto de vista daquilo que são as competências, no caso do Ministério do Ambiente, que aliás hoje já está dissociado também da economia, mas que se confunde muitas das vezes, e temos atualmente até um modelo no que respeita à proteção animal bipartido em relação à agricultura e o Ministério do Ambiente, sendo esta uma matéria tão cara para o PAN e que achamos que tem sido muito ineficaz do ponto de vista da atuação do Ministério da Agricultura e em particular da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária. Queremos que o Ministério do Ambiente se torne o Ministério do Ambiente, da Biodiversidade e da Proteção Animal, passando todas as competências de bem-estar animal para este Ministério, porque não podemos voltar a ter nem casos como o de Santo Tirso, nem retrocessos como nos propõem partidos que não estão sequer aqui hoje presentes, mas menos ainda também uma situação em que reiteradamente a própria economia está sempre a subjugar aquilo que é a proteção animal no nosso país. Mas no caso das alterações climáticas, juntá-la à economia não é meio caminho para alguma confusão em termos de regulação e de fiscalização? A nossa ideia é precisamente o contrário, é que de facto passa a existir uma visão da economia diferente. Nós precisamos de mudar de paradigma, nós não podemos continuar a explorar os recursos como se fossem infinitos, não podemos continuar a olhar para a nossa economia sem ter a consideração e termos em consideração apenas o PIB, temos de ter em consideração outros fatores, nomeadamente os fatores ambientais e climatéricos. Precisamos também de apostar fortemente numa economia verde, como fazem já outros países, até mesmo para sermos mais competitivos, e isto passa para apostarmos no desenvolvimento da floresta de forma sustentável, da agricultura e da gestão de habitats e ecossistemas também de forma sustentável, o próprio ordenamento do território, e há pouco o João Contrido Figueiredo falava nessa questão do ordenamento do território. No nosso entender, o planeamento do território também deve estar alinhado com as alterações climáticas e, portanto, do ponto de vista do desenvolvimento económico do país e do interior, tem que haver, de facto, esta visão transversal aos vários ministérios, integrada até mesmo com outras áreas, porque mais do que estarmos aqui a falar do desdobramento de ministérios, eles têm de ser eficientes na sua atuação, sob pena de deixarmos para trás matérias importantes como a igualdade, como a inclusão, como o combate às nossas vidas, que é a crise climática, ou termos um país a duas velocidades no que respeita até a outros serviços, como o Serviço Nacional de Saúde, a educação, entre tantas outras prioridades que o país tem que ter. Vamos avançar nesta primeira ronda para Rui Tavares, cabeça de lista do LIVRE por Lisboa. Propõe o LIVRE que os elementos do governo, antes de serem empossados, sejam ouvidos pela Assembleia da República, quer ao nível ministerial, quer secretarias e subsecretarias de Estado. Está a imaginar aqui em Portugal um sistema à americana? É isso? Ou um sistema à europeia. Bom dia, obrigado por organizarem este debate. É um prazer estar aqui e é um gosto ver as três rádios juntas. Também devemos lamentar a ausência de dois partidos neste debate, embora isso nos dê a oportunidade, como já lembrou a Inês Sousa Real, ter um debate paritário. Houvesse na academia, na imprensa, nos média em Portugal, mais debates inteiramente paritários como este, e seria de saudar. Um sistema europeia, por exemplo, todos os comissários e comissárias são primeiro audicionados no Parlamento Europeu, acaba por ser um sistema que permite prestigiar ambos os órgãos e muitas vezes encontrar conflitos de interesse antes deles se tornarem graves. Também permite aos deputados e deputadas conhecerem bem quais são as intenções de cada ministro e ministra e secretário de Estado para a sua governação, as suas prioridades, para além do programa de governo.
uma crescida importância por parte da Assembleia da República nestas áreas. Como, aliás, prevemos noutras, nós gostaríamos que houvesse, além do debate sobre o Estado da Nação, um debate sobre o estado do ambiente todos os anos na Assembleia da República e, mais recentemente, viemos a insistir, aliás, já durante esta campanha, como resposta reivindicações que ouvimos por parte das organizações não governamentais de desenvolvimento, a importância de criar uma subcomissão de direitos humanos na Assembleia da República, sob o chapéu da Comissão de Negócios Estrangeiros. Estes são alguns dos elementos de ação já parlamentar que o livro gostaria de implementar, além de acompanharmos reivindicações para que os ministérios se preparem para a questão do combate às alterações climáticas, com a criação de algo que existe noutros países, como uma Secretaria de Estado do Futuro, basicamente, da transição energética, que poderia funcionar com o Ministério da Economia. António Costa, que já se juntou a nós, entrou aqui um pouco atrasado. Bom dia. O que é para si um governo a Guterres? O primeiro governo de António Guterres teve 2 orçamentos viabilizados, mais um acordo para uma revisão constitucional, mas também foi o governo do formato limiano e acabou num pântano. Bom, muito bom dia a todos. Queria começar por saudar todos os partidos que, demonstrando espírito democrático e de diálogo, aqui estão hoje presentes neste debate e que não desertaram do debate democrático. Aquilo que eu disse com a governação a Guterres foi como alternativa à maioria absoluta. Eu tenho explicado que o melhor que o país pode optar na atual fase, com uma crise pandémica gravíssima que ainda estamos a enfrentar, com uma crise económica profunda que temos, com uma crise social profunda que temos, com uma oportunidade extraordinária que a solidariedade da União Europeia nos disponibilizou para darmos um grande salto em frente, uma transformação profunda da nossa sociedade. Nós não podemos andar de crise política em crise política, com governos provisórios em 2 anos, precisamos de estabilidade. Depois seus colegas diziam, bom, mas se não houver maioria absoluta, como é que se governa? Isso, bom, como é que se governa? Qual é o modelo clássico de governação quando não há maioria absoluta? Foi o primeiro que aconteceu no primeiro governo do engenheiro António Guterres, em que cada medida legislativa tinha que ser negociada com os diferentes partidos na Assembleia da República. Nos casos foi negociado com uns, noutros casos foi negociado com outros. Se foi um bom modelo, olha, foi o que foi. Era porque as soluções de governo resultam daquilo que são os votos portugueses. Esta insistência, aliás, em perguntar-nos a todos nós qual é a melhor forma de governar, eu creio que todos dirão a mesma coisa. Presumo que o objetivo de todos é ter o maior número de votos possível, o maior número de mandatos possível. Mas quando agora pede a minha posição maioria... não é particularmente original relativamente aos demais. Agora, essa pergunta é verdadeiramente dirigida aos portugueses. Os portugueses é que vão dizer no dia 30, já agora no dia 23 e no dia 30, como é que cada um de nós pode governar. Mas quando agora em função disso teremos que governar com as ferramentas que nos derem. Mas quando agora pede a maioria absoluta, sente que tem dados, indicações que considera ser capaz de alcançar essa meta? Uma pessoa não fixa os objetivos em função dos dados que dispõe. As pessoas fixam os objetivos em função daquilo que entendem ser melhor para o país. Eu há 2 anos fui muito claro. Aquilo que era melhor para o país era a continuação da geringonça. Eu assumi esse compromisso perante o país e cumpri esse compromisso perante o país. Por diversas vezes o PSD disse: estou disponível para negociar orçamentos. Ora, eu sempre disse, no dia em que aquele governo dependesse do PSD, aquele governo acabava. Mas também dizia que as maiorias absolutas não se pedem, conquistam-se. Agora pedem. Portanto, aquilo que aconteceu resulta do facto de nós termos honrado a palavra que demos aos portugueses e termos dito na altura que não fazia sentido outra forma de governação. Bom, desta vez não digo o mesmo, porque manifestamente a experiência não me permite dizer o mesmo. E, portanto, o que digo é a melhor forma de termos estabilidade é termos uma maioria que seja de bom senso, uma maioria equilibrada, uma maioria de diálogo. É isso que desejamos que exista. Mas também pergunto-lhe então, se diz que já não diz o que dizia, se pergunto também se já não diz que se um governo seu, a Guterres, depender do PSD, que também cai, uma vez que, recordando o exemplo do caso do engenheiro António Guterres, como dizia a Natália, os orçamentos, até referendos, foram todos acertados com o PSD. E uma revisão constitucional. Por acaso não foram todos. Houve fórmulas bastante diversas. Eu, na altura, era Ministro dos Assuntos Parlamentares e diria mesmo, enfim, acho que estas coisas devem ficar na reserva de todas as negociações que foram feitas,
mas as formulações para a aprovação do orçamento foram muito mais complexas do que essas. Como se recorda, até o primeiro, porque essa posso dizer porque foi pública, foi negociada entre o engenheiro António Guterres e o então líder do CDS-PP, Dr. Manuel Monteiro. Foi assim que foi habilitado o primeiro orçamento. Nas votações da especialidade, houve vários outros partidos, alguns que nunca assumiram que negociaram com o PS, alguns que nunca assumiram que foram decisivos para que na especialidade os orçamentos não foram desvirtuados, mas também participaram nessas negociações. Portanto, a grande diferença qual é? É termos uma maioria, que é uma solução que é certa e segura e responsabilizante quem governa, ou uma solução que é incerta e insegura. Esse primeiro governo do engenheiro Guterres durou, aliás, pacificamente durante 4 anos. Teve, aliás, uma excelente avaliação por parte dos portugueses, como se recorda, em 99, quando o engenheiro Guterres foi de novo a votos, deu aquele resultado, digamos, quase impossível, que foi 115-115. O PS teve 115 deputados e todos os outros tiveram 115. Depois o outro governo, enfim, teve uma duração encurtada, como nos lembramos, pela demissão do próprio Primeiro-Ministro. Mas foi nesta altura também que foi possível chegar a acordo com o PSD sobre uma revisão constitucional. Isso Sim, podemos extrapolar para agora uma situação dessas também? Eu creio que não se justifica nenhuma... Primeiro, não se justifica nenhuma revisão constitucional. Em segundo lugar, matematicamente, não há revisões constitucionais que possam prescindir do PS ou que possam prescindir do PSD, a não ser que um dia, digamos, haja uma tal hecatombe no sistema partidário, que haja uma alteração tão radical, é que é possível haver 2/3 na Assembleia da República sem o PS e sem o PSD. Não me parece que seja muito provável. Quer dizer, admitindo que tudo é possível em eleições, essa eu diria que é pouco provável. Avançamos então para João Oliveira. A chamada geringonça funcionou sempre com PCP e Bloco fora do governo, embora, ainda buscar até as palavras de António Costa, dando visivelmente o apoio a esta solução de governo. Em que circunstâncias é que o PCP, se alguma, admite sentar-se, por exemplo, no Conselho de Ministros? Não me diga que dependem as políticas e não os políticos e quem se senta. Pergunto se existe alguma circunstância em que ponderaria essa hipótese. Bem, em primeiro lugar, bom dia a todos os que estão presentes no estúdio e que decidiram participar neste debate e permitam-me o regozijo por não se aplicarem as cotas de género na moderação do debate, porque se aplicassem as cotas não podíamos ter 3 mulheres a moderar o debate e acho que isso é mais importante termos 3 mulheres do que termos cotas que limitassem a presença de 3 mulheres na moderação deste debate. Eu diria que essa pergunta que me faz tem uma exigência concreta. Nós ouvimos, mesmo considerando soluções menos avançadas do que essas que permitissem a participação do PCP no governo, quando nós hoje ouvimos as pessoas pedirem-nos convergências, entendimentos, as pessoas pedem-nos esses entendimentos em função das respostas que precisam para os seus problemas. Seja porque há um problema com o salário, seja porque querem as pensões aumentadas, seja por ter o problema das creches dos filhos para resolver. A ideia da convergência que as pessoas pedem é uma convergência que sirva para resolver esses problemas. E, portanto, isso reconduz-nos verdadeiramente à questão decisiva que é a das políticas que são feitas. Naturalmente, a participação num governo depende de muita coisa, mas eu diria que depende, em primeiro lugar, das políticas de um governo. Eu julgo que há de convir que ninguém está a ver o PCP participar num governo que vá cortar salários, que vá deixar subsídios de desemprego sem mas não foi o caso deste, desempregados. Por exemplo, não? Mas não foi suficiente para isso. Essa questão depende, em primeiro lugar, da força que os portugueses nos derem e da capacidade que a CDU, como força de convergência que é, tenha, de facto, possibilidades de chegar a posições mais avançadas do ponto de vista das soluções políticas que em concreto têm que ser encontradas, mas sobretudo da política que pode ser feita. E, portanto, nós precisamos, de facto, de uma política que responda aos problemas das pessoas, e há problemas enormíssimos e problemas urgentes que precisam de resposta, mas também há problemas de fundo que têm que ter uma consideração nessa resposta mais global para assegurarmos o desenvolvimento do nosso país. Quer dizer, quando nós falamos hoje das questões da habitação, as questões da habitação não são só um problema imediato das pessoas que têm neste momento dificuldades em ter acesso à habitação ou que correm o risco de ser despejadas. Há um problema das jovens gerações, por exemplo, poderem constituir família e de verem-se dificultadas para não terem acesso à habitação. Ora, se nós queremos falar do déficit demográfico para o combater, temos que encontrar soluções para esses problemas, tal como muitos outros que já aqui referi. E, portanto, digamos que nós sempre dissemos que é o povo que decide das condições
que nós tenhamos para poder participar num governo, naturalmente em função de uma política que resolva os problemas do país, que aponta a perspectiva de desenvolvimento nacional. Isso, verdadeiramente, é uma decisão que cabe mais ao povo do que propriamente à vontade de seja quem for, independentemente de quem queira gizar a régua e esquadro o destino daquilo que vamos ter no dia 31, é o povo no dia 30 vai decidir das condições efetivas para dar essa resposta imediata. Eu queria sublinhar aqui um aspecto que me parece muito importante. É que a força da CDU conta sempre para travar aquilo que é negativo e para garantir o avanço daquilo que é positivo. E, naturalmente, conta em função das condições concretas em que podemos intervir. E nós não temos dificuldades nenhumas. Quer dizer, quando foi o início da resposta a esta epidemia em Portugal, começou com salários cortados para os trabalhadores do layoff, subsídios de desemprego por renovar, nem um único apoio para pequenos e médios empresários, trabalhadores independentes, profissionais da cultura. Porquê? Porque o Orçamento Suplementar de 2020 deixava tudo isto de fora. Esse Orçamento do Estado foi viabilizado pelo PSD e pelo Bloco de Esquerda, mas foi votado contra pelo PCP. Isso significa que nós desistimos das lutas que tínhamos para travar? Não, não desistimos. E insistimos nelas. E no Orçamento para 2021 conseguimos, em vez de salários cortados, os salários pagos a 100%, em vez de subsídios de desemprego por renovar, subsídios de desemprego renovados automaticamente, as medidas de apoio aos micro, pequenos e médios empresários, aos trabalhadores independentes, as medidas do Garantir Cultura, que resultaram das nossas propostas e da nossa iniciativa. E, portanto, se nós tivéssemos desistido à primeira dificuldade no Orçamento Suplementar de 2020, tínhamos ficado por ali, os problemas não teriam tido solução. Nós insistimos. Precisamos de força para garantir a capacidade de decisão nessas o PCP soluções nacionais. não descarta a hipótese de fazer parte de um eventual governo à esquerda, claro. Catarina Martins, o Bloco de Esquerda até já chegou a falar em nomes que poderiam ser ministeriáveis. Mariana Mortágua já foi lançada até para a pasta das Finanças há uns tempos. Já se ofereceu para um acordo escrito. Em que cenário é que admite a coordenadora do Bloco de Esquerda ser parte de um governo? Muito bom dia a todos e a todas, a quem nos está a acompanhar. Na verdade, quem decide quem terá ou não presença num governo é quem vota. O Bloco de Esquerda está preparado para todas as responsabilidades, mas tem naturalmente a humildade de, segundo os resultados eleitorais, saber qual é o contributo que pode dar para o país. É assim que deve ser e é sempre o país que pomos à frente de tudo. Eu gostaria de registar o seguinte. Eu ouvi agora mesmo António Costa dizer que em 2019 queria ter continuado um acordo à esquerda e que isso não foi possível. E é bom lembrar que o Bloco de Esquerda propôs em 2019 que houvesse um acordo para o país, um contrato para o país, que nos permitisse continuar o trabalho que tinha sido feito em 2015 e 2019 e irmos àquelas áreas onde ainda não tinha sido possível fazer avanços. E eu proponho agora também um acordo escrito. Nomeadamente sobre trabalho e sobre saúde. E, na verdade, o Partido Socialista recusou essa possibilidade. Tenho também ouvido dizer, e ouvi o Dr. António Costa dizer isso mesmo ontem, que, por exemplo, o grande problema ou a grande crise teria sido o Bloco de Esquerda e o PCP não deixarem que o debate do orçamento se prolongasse na especialidade. Isto depois do Dr. António Costa ter dito, aqui na RTP, eu ouvi, como toda a gente pôde ouvir, que na verdade, na especialidade, não tinha disposição para aceitar qualquer das propostas, fosse do Bloco de Esquerda ou fosse do PCP. E aqui coloca-se a questão de saber para que é que o Partido Socialista quer esta maioria absoluta. Seguramente quer esta maioria absoluta para manter na legislação laboral as mesmas normas que António Costa, em 2012, diziam que não deviam ser aprovadas porque percebia que seriam perigosas. Com certeza quer manter a maioria absoluta para continuar a recusar que haja uma valorização das carreiras no Serviço Nacional de Saúde que nos permita fixar profissionais. Porque dizer que vamos contratar e continuarmos a ter concursos vazios não vai resolver a vida a ninguém. Com certeza quererá também a maioria absoluta para continuar a negar a uma parte dos pensionistas o fim do duplo corte nas suas pensões, que é uma injustiça, aliás, que ninguém consegue explicar. O que também ninguém consegue explicar até agora é porque é que o Partido Socialista recusou todas estas medidas. E nós estamos, julgo eu, no último debate, e depois do debate do Orçamento de Estado, depois de frentes a frentes, debates com toda a gente, campanha eleitoral, tantas entrevistas, continuamos sem perceber. Porque é que, para o Partido Socialista, hoje, é tão importante que as horas extra continuem a ser pagas pela metade e não podemos recuperar esse direito e esse salário que é de quem trabalha. O que continuamos sem perceber é porque é que o Partido Socialista recusa a dedicação exclusiva e continua a achar
que é normal que alguém que está a dirigir um serviço no SNS vá trabalhar para o hospital privado do outro lado da rua, em vez de valorizar as carreiras, como António Aragão propunha. Já ouvimos, Catarina Martins, esses argumentos ao longo da campanha e já vamos ter oportunidade neste debate de desenvolver algumas das matérias. Para fechar a ronda, Francisco Rodrigues dos Santos, se houver uma coligação de direita, o CDS já disse que exige fazer parte do governo e até já disse que quer a pasta da defesa, e a pergunta óbvia é porquê a defesa, se é uma matéria que nem sequer é prioridade do CDS nesta campanha, e já agora é só para engordar a orgânica do governo ou faz toda a diferença ser parte do governo ou fazer parte de apoio parlamentar? Muito bom dia, Natália, Susana e Judite. Bom dia a todos os colegas do painel. Bem, o CDS não é verdade que acredite que faz exigência de pertencer a um futuro governo de direita. Pelo contrário, porque o que nos move não é a assunção de lugares, mas sim conseguir transpor e consignar no quadro de uma futura governação algumas linhas azuis, foi assim que as chamamos, para nós são fundamentais para libertar o país do socialismo de António Costa e da geringonça e poder colocar Portugal a crescer com maior desenvolvimento económico e social. De resto, essas linhas azuis são claras. Nós queremos um choque fiscal, uma redução drástica de impostos no IRC, no IRS e na fatura dos combustíveis, viabilizar também o acesso à habitação condigna, por via também dos estímulos fiscais, não avançar com a eutanásia, apoios para os nossos idosos na compra de medicamentos, complemento da pensão social no inverno para poderem aquecer as suas casas, liberdade de escolha na educação e na saúde, Francisco, contratar mais defesa, forças de segurança. Mas eu vou explicar porque é que é fundamental deixar muito claro que o CDS não vai para o poder a todo custo. Aliás, para um partido como o CDS, indispensável à estabilidade política no nosso país, sobretudo para recuperar Portugal das criar bancarrotas do Partido Socialista, sempre colocámos o interesse nacional acima do nosso partido e não vemos o poder como um fim em si mesmo. Aliás, relativamente à pergunta que me colocou sobre engordar a máquina do Estado, através de um governo ultra preenchido e povoado, eu acho que essa pergunta devia ser colocada a António Costa, que tem o maior governo da história da nossa democracia, com 19 ministros e 50 secretários de Estado, sem que isso tivesse qualquer transposição a nível da qualidade dos membros do governo que conseguiu reunir. Aliás, acho que verificam bem o princípio de Pita. Muitos deles foram promovidos até ao limite da sua incompetência e temos casos verdadeiramente dramáticos, algumas substituições que já deviam ter acontecido. Portanto, António Costa, ao contrário dos partidos de direita, gosta de escolher para governantes pessoas que são do círculo próximo, amigos do Partido Socialista, da corte do país e que infelizmente nem sempre têm condições, aptidões e currículo para desenvolver essas funções. Portanto, foi colocada uma questão muito interessante. Eu acho que os governos podem ser eficientes se forem também mais curtos. Basta olhar, por exemplo, para os Estados Unidos, que as pastas da tutela não mudam há cerca de 200 anos. Na formação do Conselho Europeu há 10 pastas. Portanto, em Portugal, um governo com 11, 12, 13 ministros seria mais do que suficiente. Não sem esquecer as áreas da soberania, que para mim são mais do que evidentes. E, de resto, ter ministros que efetivamente existam. Por exemplo, já me perguntaram que se eu fosse primeiro-ministro ou se participasse num governo, que pastas é que não existem e gostava que voltassem a constar num elenco governativo. Olha, por exemplo, a agricultura é uma pasta que não existe há muito tempo, com António Costa, a da Defesa Nacional, que já explicarei a seguir. Por exemplo, a pasta da Administração Interna e também da Justiça, são áreas que estão claramente niveladas por baixo. Quero dizer o seguinte, a área da Defesa Nacional é um assunto de soberania, é muito caro ao CDS. Para mim, será sempre uma prioridade no quadro da próxima ação governativa. E acho que se colocam desafios emergentes às Forças Armadas que cumpre um partido de direita saber cuidar, nomeadamente na captação de novos efetivos, criando um regime que seja apelativo ao caráter voluntário à adesão das Forças Armadas, a revisão das progressões na carreira, a criação de um quadro permanente para praças na Força Aérea e também no Exército, a revisão do Conceito Estratégico de Defesa Nacional, que não acontece desde 2013, os apoios aos militares, nomeadamente na assistência na saúde. Enfim, todas estas matérias devem ser enquadradas no futuro de uma governação e creio que o CDS, pelo lastro que tem, pela minha formação militar, por rever na instituição militar a reserva moral do nosso Estado de Direito Democrático, uma instituição castrense cujo código de valores faz muita falta a Portugal, porque é uma área em que eu me sentiria verdadeiramente confortável. Aliás, a minha formação base é uma formação militar. Eu estou 8 anos no colégio militar e creio que seria uma pasta que o CDS exerceria com bastante dignidade e, de facto, colocaria como prioridade nacional também o respeito pela dignidade das nossas Forças Armadas. Deixe-me só concretizar uma coisa. Disse que o CDS estaria sempre não exigindo estar no governo em defesa do interesse nacional. Como há pouco António Costa falava também no exemplo do governo de António Guterres, que teve até um orçamento viabilizado pelo CDS de Manuel Monteiro, que agora se junta novamente ao partido. Esse é um cenário que afasta completamente?
Sim, esse é um cenário que está completamente afastado, ao contrário do PSD. Portanto, também seria bom que o PSD estivesse aqui hoje. Porque, de facto, entre António Costa e Rui Rio senta sempre o elefante na sala, que nunca ninguém quer discutir, e essa situação nunca ficou esclarecida. Nem agora António Costa foi capaz de dizer que é completamente impossível um entendimento do Bloco Central. No caso do CDS, nós somos muito claros. Nós somos fiéis aos votos de todos os eleitores de centro-direita que quiseram derrotar o Partido Socialista e a esquerda nas eleições autárquicas. E somos um voto que é alternativa ao socialismo. Portanto, um voto no CDS não será certamente um voto que vai parar ao bolso de António Costa, nem sequer será um voto que fará arranjinhos com o outro lado da barricada. É contra o Bloco Central de Interesse, é, portanto, um voto de mudança no país. Agora ensaia-se muito o discurso contra o voto em outros partidos que não sejam os do Bloco Central, é o chamado voto útil. Mas eu quero dizer isto, um voto no CDS nunca será desperdiçado, porque António Costa inaugurou uma nova praxe parlamentar, o que faz com que conte verdadeiramente são as maiorias de deputados. E um voto no CDS nunca será desperdiçado, porque será um voto por uma nova maioria direta no Parlamento, e é isso verdadeiramente que queremos fazer. Não, é para o Dr. António Costa nem sequer ter ilusões que se pode repetir entendimentos como António Guterres fez, de resto... Enfim, basta ver também que foi o chamado governo do pântano e de resto também não andamos muito longe disso, uma vez mais. Portanto, urge um governo de direita para recuperar esse país. Da minha parte, quero saber que não sou o Dr. Rui Rio, da minha parte, não levo entendimentos possíveis. António Costa, olhemos então agora para o dia a seguir às eleições. Adivinha-se que o papel do Presidente pode ser um bocadinho mais decisivo. Tem referido que Marcelo Rebelo de Sousa seria o garante de que não pisaria o risco de uma eventual maioria absoluta. Por que é que sentiu necessidade de invocar essa ajuda? Bom, em primeiro lugar, eu creio que, ouvindo todos os partidos, percebe-se bem porque é que é necessária uma maioria. Eles todos foram capazes de se entender, com exceção do PAN, para votarem contra o orçamento do Partido Socialista. E o orçamento deste governo era o orçamento que já teria permitido aos nossos reformados já ter tido o aumento extraordinário das pensões. Já teria permitido à classe média, já teria permitido à classe média a redução da carga fiscal. Já teria permitido às famílias com filhos a redução do IRS. Já teria permitido aos jovens a redução do IRS. Já teria permitido aos jovens que desejam fazer mestrado ter a ação social escolar alargada para o pagamento dos mestrados. Portanto, este orçamento, o chumbo do orçamento teve consequências concretas na vida das pessoas. E por isso, porquê é que é necessária uma maioria? Porque eles são todos capazes de se entender para impedir um orçamento, não são capazes de entender para construir nada. São uma maioria de desgoverno, mas não são uma maioria de governo. Aquilo que a doutora Catarina Martins diz não é correto. Porque das 9 questões colocadas pelo Bloco de Esquerda, só uma tinha a ver com o orçamento. As outras, grande parte delas, como ela aqui referiu, tinham a ver com a legislação laboral. Ora, em matéria de legislação laboral, estava ainda pendente na Assembleia da República a proposta de lei de alteração da legislação laboral que respondia à questão da caducidade dos contratos, que respondia à questão de elevação da indenização de despedimento nos contratos a termos. E estava também o Governo a concluir o debate público sobre o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, que garante a exclusividade plena a todos os profissionais, que tem uma grande diferença entre aquilo que nós propomos mas e propõe... à saúde. Deixe-me só concluir, que é para explicar também as diferenças. É que há uma grande diferença entre a dedicação plena que nós propomos e o que é a dedicação exclusiva que o Bloco de Esquerda propõe. Na dedicação plena, nós contratamos com os profissionais que têm que exercer têm que dedicar mais tempo ao Serviço Nacional de Saúde, em contrapartida de metas de produção que são fixadas e têm tradução na remuneração. O que o Bloco de Esquerda quer propor e propõe é a proibição de quem trabalha no Serviço Nacional de Saúde poder trabalhar no setor privado. Sim, porque verdadeiramente não quer reforçar o Serviço Nacional de Saúde, quer combater o setor privado. Ora, aquilo que nós queremos e o objetivo que temos é reforçar o Serviço Nacional de Saúde e naturalmente assegurar que com o melhor Serviço Nacional de Saúde, os cidadãos, todos os cidadãos, terão direito a esse Serviço Nacional de Saúde, sem pôr a classe média a pagar, como deseja o PSD. Porquê é que invoca o papel que Marcelo Rebelo de Sousa pode ter numa eventual maioria absoluta do Partido Socialista? Não, eu referi-me a uma coisa óbvia. Muitas pessoas têm receio das maiorias. Porque houve mais experiências de maiorias e as pessoas têm receio das maiorias. Eu chamei a atenção de um facto que é importante. Os portugueses elegeram, ainda há um ano, um novo Presidente da República, para um mandato de 5 anos. Ou seja, toda a próxima legislatura vai ser exercida ainda sob o mandato do atual Presidente da República. E é um Presidente da República em quem os portugueses confiam plenamente.
E, portanto, aqueles riscos que as pessoas veem, se há uma maioria absoluta pode haver abusos, que eu pergunto é quem que acredita que, com um Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, uma maioria do Partido Socialista podia pisar a linha. Quer dizer, não só pela sua competência como constitucionalista, não só pela confiança que os portugueses merecem nele, pelo visto não merece o CDS que ri do Presidente da República, mas, e também por outro facto fundamental, é como todos sabemos, é de outra família política distinta da do Partido Socialista. A tendência seria para ser uma força de bloqueio, é o que está a dizer. A maioria absoluta vai ser, é uma coisa terrível. Não é. Primeiro, que as pessoas conhecem, sabem que eu sou uma pessoa de diálogo, de consensos, de compromissos. A Inês Sousa Real lembra-se bem, quando eu tinha maioria na Câmara de Lisboa, por exemplo, nomeei a Inês Sousa Real para provedora do animal. Não precisava de o ter feito, tinha maioria absoluta. Quando tinha maioria absoluta, fizemos o plano diretor municipal, que foi aprovado com uma larguíssima maioria na Câmara e na Assembleia Municipal. Uma coisa, António porque uma maioria absoluta não quer dizer ausência de diálogo. Mas já houve presidentes da República de cor diferente, Cavaco Silva. Sim. Bom, mas seguramente Cavaco Silva não é bom exemplo para Presidente da República para ninguém. Quer dizer, isso, sejamos claros, há muitas pessoas que admiram o professor Cavaco Silva, até pelo seu trabalho como Primeiro-Ministro, agora com toda a franqueza, como Presidente da República, eu perguntava-lhe da não relação de Cavaco Silva deixou e Mário saudades a ninguém. Soares. Perguntava-lhe da relação entre Cavaco Silva e Mário Soares, por exemplo, quando disse que houve outros presidentes de cor diferente. Como se recorda, foi bastante e então, exatamente, não acontecerá isso consigo e com o professor Marcelo Rebelo de Sousa, então? Eu espero que as relações se mantenham boas, como têm sido. Agora, o que eu quis chamar a atenção é o seguinte. Tal como o Dr. Mário Soares impôs limites, também o atual Presidente da República porá limites. Não houve, lembra, as pessoas, enfim, a história já passou há muito tempo. Durante vários anos a direita tinha um sonho, que era uma maioria, um governo, um presidente. Queria concentrar todos os poderes. Bom, essa realidade, felizmente, já desapareceu da vida política portuguesa. As pessoas perceberam bem que não se devem pôr todos os cestos, todos os ovos no mesmo cesto. Tem havido uma boa distribuição e isso tem permitido, nestes 6 anos, uma solução muito equilibrada, porque, de facto, a governação à esquerda que foi assegurada teve também, por contrapartida, um Presidente da República eleito por uma outra família política e isto assegurou equilíbrios. Eu recordo só um, muito importante. A Lei de Bases da Saúde, que agora o PSD, pelo menos, eu não sei se o CDS e a Iniciativa Liberal também querem revogar, mas o PSD expressamente quer revogar a Lei de Bases da Saúde. Essa Lei de Bases da Saúde foi muito difícil de negociar na Assembleia da República, para termos uma maioria, mas houve uma negociação simultânea também com o Presidente da República para garantir que essa maioria que se formava na Assembleia da República não era inviabilizada por um veto presidencial da Lei de Bases da Saúde. E por isso conseguimos ter uma Lei de Bases de Saúde que é equilibrada como deve ser, permite diferentes soluções a diferentes governos, mas dentro de um quadro comum, destes quais garantido um princípio fundamental. É que o SNS é mesmo tendencialmente gratuito e a classe média não passa a ser obrigada a pagar, como pretende hoje em dia o PSD na proposta de revisão constitucional que apresentou ao país. Vamos avançar. João Coutinho Figueiredo, a Iniciativa Liberal, foi crítica da atuação do atual Presidente da República no primeiro mandato, a ponto de ter o partido avançado com um candidato próprio. Com o eventual cenário de microciclos, que de resto já foi previsto por Marcelo Rebelo de Sousa, que papel é que exige ao Presidente da República? Bom, eu não acho que esteja em posição de exigir coisas ao Sr. Presidente da República. O que eu posso é esperar que, especialmente por se tratar de um segundo mandato que classicamente se tornam menos dependentes das vicissitudes da vida política do dia, espero que o Sr. Presidente da República assuma de facto um papel que não assumiu no primeiro mandato e que faz com que toda esta teoria que António Costa nos está aqui a vender caia por base. Durante o primeiro mandato houve uma enorme proximidade e uma enorme falta de exigência do Sr. Presidente da República perante aquilo que foram as opções do governo de António Costa. Aquilo que está a dizer, ou a exigir, ou a esperar, é que seja uma força de bloqueio para o Não, quer que represente os portugueses, como é a função do Presidente da República, não só aqueles que votaram nele, como todos os portugueses, e que exija do governo por exemplo, que não se coloque nessa posição em que o António Costa se vem aqui colocar, que é de que, primeiro, diz uma coisa que me parece altamente pouco democrática, que é ou nós ou o dilúvio. Portanto, só há um partido em Portugal
consegue resolver os problemas. António Costa, desculpe, isto não se faz em democracia. Segundo, diz, bem, toda a gente me conhece, sempre foi um homem de diálogo, com a maioria absoluta não se vai passar nada. Sem maioria absoluta, eu recordo os casos da Procuradoria-Geral da República, a nomeação do Presidente do Tribunal de Contas, a passagem direta de Mário Centeno para o Banco de Portugal, mesmo a forma de como foi negociada as CCDRs, a nomeação do novo responsável do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social. Quer dizer, há um rol de nomeações que mostram a vontade para dispor da coisa pública e do aparelho de Estado, que só poderia certamente piorar em maioria absoluta, e não era o Presidente da República, não me venha dizer que é o Presidente da República que vai impedir esse tipo de nomeações e de tomada de controle do aparelho de Estado. Como sabe, algumas e depois, são várias do Presidente da República. Diga? Como sabe, várias dessas nomeações cabem ao próprio Presidente da República. Vamos também dar aqui as novidades de que já na altura do governo Guterres e agora também nos seus governos há negociações ou que ninguém conhece, ou com o Presidente da República, ou com os outros partidos. Quer dizer, os portugueses passam a perceber que no governo há votos, há deputados na Assembleia da República que apoiam os seus governos e depois há negociatas às escondidas para viabilizar determinadas coisas. Não. Connosco, e mais uma vez aqui, agora deixem-me falar em causa própria. As pessoas que votarem na Iniciativa Liberal sabem exatamente naquilo que defendemos, saberão aquilo que vamos pôr em cima da mesa de uma eventual negociação governamental e saberão as negociações que fizermos em negociações estando no poder ou fora do poder, em negociações claras sempre. Fica aqui esse compromisso, não haverá negociatas nem em comissão, nem em especialidade, nem de outra maneira qualquer. E, portanto, o que eu quero chamar a atenção é que não é só o Sr. Presidente da República que foi invocado para esta teoria da estabilidade. Tal teoria da estabilidade que eu no outro debate disse que é como se o comandante do Titanic não mudasse de rumo, porque a estabilidade é que era. Não, temos que olhar para o rumo que estamos a tomar, para o destino que estamos a dirigir e corrigir o rumo que tiver que ter que ser corrigido. E não foi só enfocado o Sr. Presidente da República, estava eu a dizer, foi enfocada também a imprensa livre. Foi enfocada a imprensa livre. Portanto, o que o António Costa nos está a dizer é deem maioria absoluta, que finalmente, ao fim de várias semanas, assumiu que era mesmo absoluta, deem maioria absoluta, porque o Presidente da República não vai deixar pôr o pé em ramo verde e a imprensa livre vai-me fiscalizar e eu quero perguntar-lhe qual foi... A Assembleia da República? Essa lá estarei, por essa e pela parte que me competir falarei. Claro. Mas não ouvi ninguém perguntar quais foram as, digamos, as posições ou investigações ou pressões que vieram da comunicação social que fizeram assim mudar alguma destas decisões que eu alguma vez referi. Meus senhores, temos aqui alguns tempos desequilibrados. Só dizer isto, uma comunicação social que durante meses andou a tentar saber a que velocidade é o carro do Ministro Cabrita, que durante meses andou a tentar perceber, ainda agora, anda há semanas a tentar perceber o que é que faz se não for o partido mais votado. Resposta? Eu digo-lhe, zero. Portanto, as expressões da comunicação social livre, que é das forças mais importantes no sistema democrático, têm tido sobre si, com maioria relativa, efeito zero. Com maioria absoluta, menos que zero. Temos aqui algumas presenças com tempos desequilibrados, já lá vamos, por isso peço-lhe, por favor, Francisco Rodrigues dos Santos, que a minha pergunta seja muito rápido. Chegou a desafiar o Presidente da República a dizer se iria representar o centro-direita ou o centro-esquerda. Neste ano do segundo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, já sabe a resposta? Olha, eu acho que o papel do Presidente da República é ser uma espécie de árbitro do sistema e assegurar o regular funcionamento das instituições no quadro das funções que lhes são conferidas a nível constitucional. Quem ouve o Dr. António Costa falar parece que vai sentar o Sr. Presidente Marcelo Rebelo de Sousa no seu Conselho de Ministros, ou que será deputado na bancada do Partido Socialista na Assembleia da República e de repente tornou-se o fiel da balança com poderes parlamentares ou executivos que lhe permitam equilibrar e gerir as tensões da governação do Dr. António Costa. É uma espécie de padrinho que calciona a maioria absoluta, que normalmente se converte em relevância absoluta, porque o Dr. António Costa, não tendo maioria absoluta no Parlamento, muitas vezes cedeu claramente o âmbito dos seus poderes e criou algumas situações embaraçosas. O João Coutinho Figueiredo já referiu algumas, eu podia referir também a Ana Paula Vitorino na AMT, a substituição da Procuradora-Geral da República, a substituição do Presidente do Tribunal de Contas, enfim. E no nosso compromisso eleitoral nós apresentamos algumas soluções precisamente para limitar essa ideia de que o Dr. António Costa, querendo uma maioria absoluta, nunca diz expressamente eu quero uma maioria absoluta. Arranja os eufemismos para contornar a ideia, porque sabe que os portugueses não gostam destes poderes musculados, sobretudo quando são entregues ao Partido Socialista. E de resto, sobre o Presidente da República, se ele é assim o garante que lhe permite governar
folgadamente, sem exceder e extravasar os limites de um poder absoluto, porque é que não apoiou Marcelo Rebelo de Sousa nas eleições presidenciais? Teria sido mais inteligente. Portanto, nós temos aqui algumas soluções que limitam, de facto, uma utilização abusiva de poderes, nomeadamente, olha, períodos de nojo entre o exercício de funções políticas e de órgãos de regulação, para impedir que os governantes passem a governadores, ou o governante passa a ser regulador. Nós defendemos também que o Procurador-Geral da República passe a ser eleito por maioria de 2/3 na Assembleia da República. Defendemos também, por exemplo, que o Governo deixe de ter interferência na nomeação de magistrados para cargos internacionais, como, por exemplo, aconteceu no caso do Procurador Europeu, que acho que foi uma situação que enlameou o nome de Portugal e que envergonhou todos os portugueses. E, de resto, achamos que o Governador do Banco de Portugal deve ser nomeado pelo Presidente da República sob proposta do Governo e após a audição pública pelos deputados. Portanto, o que eu queria dizer era basicamente estas ideias fundamentais. António Costa, vamos avançar, Francisco, para João Oliveira. Temos que avançar para João Oliveira. Dizia há pouco já que vai depender do voto que for dado à CDU e ao PCP, neste caso também, o papel que o PCP vai ter numa futura legislatura. Não quer papel passado. Isso é um facto assente. Quer dizer, nós não fazemos depender dessas digamos assim, permita-me a expressão, não tem nenhum caráter ofensivo, mas a questão do papel passado é mais uma questão de encenação do que propriamente de outra natureza, porque aquilo que é verdadeiramente a substância é se há ou não há convergência para uma resposta global aos problemas do país. Mas deixe-me dizer que na primeira legislatura do governo de António Costa, o papel passado permitiu que a legislatura chegasse ao fim. Fosse ou não fosse para o Queria dizer ainda assim que isso é uma ilusão, porque muitas das questões que foram tratadas e que os portugueses valorizam por terem sido medidas positivas que foram tomadas, foram muito para lá do papel que estava assinado e, portanto, foi a insistência, a persistência e a luta que foi travada em relação a cada uma dessas medidas que permitiu que elas fossem conquistadas. Mas eu julgo que há aqui uma pergunta que tem que ser feita ao PS, ao Dr. António Costa em concreto. Porque, vamos lá ver, o PS quis ir para eleições e agora parece estar a querer confinar-se no pior da sua tradição. Ou tem maioria absoluta, ou é governação peça a peça e entendimentos com o PSD. Bem, mas uma coisa é aquilo que o PS diz, outra coisa é aquilo que o povo vai decidir no dia 30 de janeiro. E o povo pode decidir uma coisa exatamente diferente daquilo que o PS está, neste momento, a querer admitir como únicas possibilidades. E acho que e as pessoas, naturalmente, com o voto na CDU, têm a possibilidade de um voto de convergência, uma possibilidade de reforçar a convergência e de reforçar as condições para que essa convergência sirva para resolver os seus problemas, as dificuldades que têm na sua vida e também para encontrar uma resposta que permita o desenvolvimento do país e a resposta aos problemas nacionais. E o PS tem que ser confrontado com uma questão que é de saber: o PS recusa a convergência com a CDU para esses objetivos? O PS recusa a convergência com a CDU, uma convergência que afaste a direita do poder e que abra, de facto, a perspectiva de haver uma resposta global aos problemas do país? É que, independentemente daquilo que o PS montou em torno do orçamento do Estado para ter o pretexto para ir para eleições, no dia 31 de janeiro os problemas estão cá todos para resolver. Dificilmente o PS vai insistir nas mesmas soluções que apresentou. O Dr. António Costa tem dito que vai apresentar o mesmo orçamento. Eu não quero acreditar que o PS vai apresentar novamente uma proposta de orçamento com aumentos das pensões só a partir de agosto. Não quero acreditar que o PS vai apresentar uma proposta de orçamento sem uma resposta aos problemas do Serviço Nacional de Saúde, sem uma única medida para garantir a fixação de professores e a resolução definitiva do problema da falta de professores. Não quero acreditar que o PS vai insistir nisso tudo. E no dia 31, se for a mesma proposta de orçamento, e no dia 31, não será... eu acho que não vale a pena nós partirmos de ficções. O PS não vai apresentar a mesma proposta de orçamento do Estado. Aquela proposta de orçamento foi apresentada para ter um determinado objetivo. Depois das eleições, os problemas têm que ser encarados de outra forma. E nem o PS apresentará a mesma proposta de orçamento. Agora, a questão que está colocada é saber que resposta é que o PS dá a essa possibilidade de convergência. Porque o povo, no dia 30 de janeiro, pode dar a expressão eleitoral àquilo que nós vamos encontrando na rua. Essa exigência de convergência para que se junte a força que é necessária para haver respostas do ponto de vista económico, do ponto de vista social aos problemas do país, é um sentimento generalizado. Então isso quer dizer Traduzindo-se isto do ponto de vista eleitoral, o PS recusa essas convergências é isso, ou não? Está a dizer que António Costa não devia queimar pontes, é isso? Não, o que eu estou a dizer é que esta lógica do PS se confinar nesta sua tradição ou maioria absoluta ou entendimentos com o PSD, peça a peça, de governação a Guterres, esse confinamento do PS no que pior tem a sua tradição implica a necessidade de clarificar isso. O PS recusa essa possibilidade de convergência com a CDU para afastar a direita do poder e para encontrar soluções para que haja verdadeiramente uma resposta global aos problemas do país ou não. E é preciso que o Dr. António Costa e o PS clarifiquem essa questão. Gostava de perguntar a Inês Sousa Real, do PAN,
Que papel é que gostava de ver exercido pelo Presidente da República num futuro governo a que o PAN já disse que pode ser, entende-se tão bem com o PS como com o PSD. Que papel é que gostava de ver de magistratura de influência ou não do Marcelo Rebelo de Sousa? Antes de mais, permita-me só fazer aqui um apontamento, porque há pouco foi referida à questão da maioria absoluta e eu recordo que nem as dinâmicas governamentais são as mesmas das dinâmicas autárquicas e que, por outro lado, a maioria absoluta não é desejada pelos portugueses. Nós precisamos, de facto, romper com aquilo que tem sido uma forma tradicional de fazer política e o próprio Bloco Central, que tantas das vezes contribuiu para um retrocesso no nosso país do ponto de vista democrático, como foi o fim dos debates quinzenais, e gostava de perceber aqui hoje se António Costa está disponível para rever o modelo atual dos debates e ter uma presença mais regular na Assembleia da República, porque efetivamente reforça a democracia a presença do Primeiro-Ministro dentro do Parlamento, como também aquilo que tivemos ao nível da contratação pública, a flexibilização que nos fez descer no ranking da transparência e do combate à corrupção, também do ponto de vista europeu, ou até mesmo outras medidas que, pela mão do Bloco Central, constituíram um retrocesso, como foi o caso do aumento do número de petições. Tudo isso, de alguma maneira, afasta os cidadãos da vida política e para o PAN são matérias importantes que teriam sido também, de facto, relevantes para que não houvesse aqui não só esta desconfiança face àquilo que possa ser no futuro o de voltar a dar a mão ao PSD e PS e PSD continuarem de alguma forma até sobranceira a decidirem o futuro do país arredando à Assembleia da República e, portanto, são questões para o PAN que são relevantes. Até porque eu recordo... Podemos avançar para a resposta à pergunta sobre as relações... Responderei já essa questão, mas esta não é uma questão de sumenos, porque os portugueses precisam de saber porque é que votam mas a partir não é do a dia resposta 30. à pergunta, E mesmo em relação àquele que é o papel do Presidente da República, eu recordo que foi precisamente também com a trapalhice de avisar logo e colocar em cima de uma rejeição do orçamento estas eleições que estamos hoje no estado em que estamos, porque os portugueses não queriam uma crise política em cima de uma crise socioeconómica. E, de facto, termos tido na Assembleia da República uma circunstância em que houve forças políticas que deitaram a toalha ao chão e não chamaram à Assembleia da República aquilo que era a sua obrigação de tornar o orçamento do Governo, que não era o nosso orçamento, não era o orçamento que nenhuma destas forças políticas aqui desejavam ter, mas que era um orçamento em que, pelo menos, as forças políticas como o PAN, que demonstraram capacidade de diálogo, a responsabilidade de procurar dar respostas ao país, já estava negociado. A reposição das carreiras, por exemplo, dos técnicos auxiliares Inês de saúde. Sousa Real, já percebemos que não quer responder. Não, Há aqui alguns tempos desequilibrados. Vamos ter que avançar. Eu gostava de responder mas, esta pelos vistos, questão. não quer. Peço desculpa, vou avançar para Rui Tavares. Rui Tavares, que de facto nos tempos nós estamos a monitorizar como está de alguma forma desequilibrado e dou-lhe já a palavra. Se a direita vencer e se houver uma aliança ou algum entendimento com o Chega, deve haver algum cordão sanitário ou o Presidente da República deve exigir um acordo escrito? Bem, obrigado pela pergunta. Desde logo, se a direita se entender e se houver uma maioria de direita, nós estaremos na oposição. E a maneira mais certa de evitar uma maioria de direita e termos que chegar a esse tipo de discussões, que já são discussões de última linha de defesa do Estado de Direito e dos direitos humanos, é votar à esquerda. Votar em qualquer das opções do progressismo e da ecologia afasta-nos daquilo que seria uma espiral em Portugal, como já vimos noutros países da Europa, para o populismo, para o nacionalismo, para o racismo, para a punição em relação aos mais vulneráveis, para a retaliação em relação àqueles que precisam de apoios sociais, como já vimos nos Açores, discurso no qual, aliás, a extrema-direita não inventou nada, porque o discurso da subsidiodependência, duplamente punitivo para os mais vulneráveis, o presidente do PSD, Rui Rio, já o faz há muito tempo, e, portanto, já há bem mais de 10 anos, e, portanto, isso seria uma espiral indesejável. O que é desejável é a direita não ter uma maioria nestas eleições, e para isso serve qualquer voto à esquerda. É desejável que a direita depois possa arrumar a sua casa e deixar bem claro aos eleitores de direita que um voto na extrema-direita não é nunca uma solução, terem uma forma alternativa de se apresentar ao eleitorado que possa possibilitar que um dia haja uma maioria de direita que seja tão legítima como uma maioria de esquerda, mas que não perigue, não faça perigar o Estado de Direito. E queria aproveitar, como os tempos estão desequilibrados, para mencionar algumas coisas que foram ditas e outras que não foram ditas, mas que são igualmente graves. Por um lado,
As pessoas não têm medo das maiorias. As pessoas que devemos tratar como os adultos inteligentes que são os nossos concidadãos sabem informadamente que as maiorias absolutas põem perigos que são relevantes. Em Portugal, tanto a maioria absoluta de Cavaco Silva foi uma maioria de crispação, como a maioria absoluta de José Sócrates foi uma maioria de opacidade. E estar a dizer às pessoas, prescindam da pluralidade parlamentar, que há anos consistentemente dizem em todas as eleições e estudos de intenção de voto que querem, em nome de, em estado de necessidade, terem que dar uma maioria absoluta a alguém e, portanto, prescindir de uma válvula de segurança, porque está lá outra válvula de segurança em Belém, que será o Sr. Presidente da República, também nos faria esquecer que nós estamos na situação em que estamos, também, e eu sou insuspeito de simpatias pelo cavaquismo, porque Marcelo Rebelo de Sousa deu uma pseudo-facilidade nas últimas eleições que o Presidente Cavaco Silva não tinha dado. Ou seja, ao prescindir do acordo escrito. Por não haver acordo escrito, e António Costa lembra-se bem que em 2019 isso foi objeto das conversas logo a seguir às eleições, isto daria sempre uma legislatura encurtada. Eu disse-o em diversas ocasiões, por escrito, está gravado várias vezes, que a seguir à presidência portuguesa... mesmo numa coligação de esquerda deve haver um acordo escrito. Essa eco-geringonça que defende deve ser passada a papel? Claro, porque um acordo assinado é um governo escrutinado, porque isso representa um fator de modernidade na nossa política, porque isso corresponde às melhores práticas europeias, porque isso permite depois também envolver a cidadania de uma forma que na primeira geringonça, infelizmente, não foi. Foi muito o que eu chamo uma geringonça de gabinetes entre secretários de Estado dos Assuntos Parlamentares e os diretórios partidários. É preciso ir mais longe para a sociedade civil, para a academia, para peritos nomeados pelos partidos ou independentes, mas deixe-me só rematar. A própria, tal como o acordo escrito para um governo escrutinado é uma boa prática europeia, as maiorias absolutas, nós também olhamos lá para fora e vemos que não são. Eu tive um diferendo bastante público com António Costa, uma controvérsia nas páginas dos jornais, sobre a visão que ele tem sobre o Estado de Direito na União Europeia, o facto de ter ido a Budapeste falar com o primeiro-ministro Viktor Orbán, que tem uma maioria absolutíssima há muitos anos, e ter dito que achava que as negociações do Orçamento Europeu e as do Estado de Direito deviam estar desligadas. E a opinião do LIVRE é que é absolutamente escandaloso que numa Europa na qual uma décima de déficit pode ser punida com multas, se possa politizar o judiciário, expulsar universidades e basicamente garrotar a democracia na Hungria, sem isso nunca apanhar nem sequer uma multa da Comissão Europeia. Lá está, se houver uma maioria absoluta do PS, a posição de Portugal no plano europeu, por exemplo, e poderia referir-me a outros planos, vai ser uma posição de mínimos em relação ao Estado de Direito, direitos fundamentais e democracia. E se houver uma maioria ampla à esquerda, cada um de nós trará, e na ecologia, trará as suas ideias diferentes, e nos direitos humanos e na Europa, podemos ter a certeza que as negociações serão exigentíssimas, porque pela primeira vez se vai falar de Europa no quadro do progressismo e da ecologia, em vez de deixar de parte como na primeira geringonça, e o PS vai ter que dar respostas que nunca deu acerca deste assunto, como nas alterações climáticas, como em questões de democratização do próprio funcionamento da política em Portugal. Catarina Martins, passo agora para si. O Bloco já disse que está disponível para esse acordo. Perguntava-lhe em que moldes, e nomeadamente, o que é que deveria ficar nesse acordo, presumo, para 4 anos. Nós achamos que essa é a forma normal de existir maioria e de existir direção para o país. Fazemos, aliás, o balanço positivo e chamamos a atenção para o seguinte. Entre 2015 e 2019, quando havia um compromisso que era claro, não só entre os partidos, mas também para todo o país, houve uma série de medidas que desenhámos e foram cumpridas. E isso criou, aliás, capacidade para fazer outras coisas que não estavam inicialmente previstas, porque o tempo permitiu desenvolver esse trabalho. De 2019 até agora, nestes 2 anos, o que tivemos foram imensas medidas anunciadas que nunca foram concretizadas. Eu julgo que o exemplo paradigmático será talvez o dos cuidadores informais, que nós lutámos tanto para que pudessem ter apoio e, na verdade, 98% ficou guardado na gaveta. Queria chamar a atenção para o seguinte. A clareza sobre o rumo para o país é fundamental. O Dr. António Costa, enfim, tenta criar alianças que não existem com a direita a propósito do Orçamento do Estado. Mas eu lembro que as matérias laborais sempre estiveram em cima da mesa das nossas negociações em todos os orçamentos, até porque como se paga a hora extra, naturalmente tem de estar no Orçamento do Estado. Como é que se paga aos enfermeiros, naturalmente tem de estar no Orçamento do Estado. Mas também lembro que aquilo que o Partido Socialista diz querer fazer, e agora colocou no seu programa, ainda como estudar, ponderar, equacionar, pouco compromisso sobre o trabalho,
São medidas em que o Partido Socialista se aliou à direita para chumbar repetidas vezes, sempre que tanto o Bloco de Esquerda como o PCP as apresentaram. E mais, foi também na direita que o Partido Socialista encontrou conforto para fazer injeções no novo banco, dar dinheiro à Lone Star, depois de nós termos conseguido aprovar num orçamento que essas injeções deveriam parar, porque a administração do novo banco tem uma gestão que é contra o interesse público e que está a enfraquecer Portugal. As pessoas têm más memórias de maiorias absolutas por boas razões. Sabem como são permeáveis aos interesses económicos. E quando o Partido Socialista vem pedir essa maioria absoluta, as pessoas lembram seguramente da EDP. E lembrar-se-ão da saúde privada. Lembrar-se-ão dos ministros e secretários de Estado que nas maiorias absolutas, como nos governos de PS e PSD, transitaram entre os governos e os interesses dessas grandes empresas. Mas não acredita que o Presidente da República sirva como válvula de um tampão para essa maioria absoluta, ali usando a expressão de Rui Tavares? Eu diria que, corretamente, o Sr. Presidente da República decidiu ficar fora da campanha eleitoral. Acho que seria um erro os partidos agora quererem que o Presidente da República esteja na campanha eleitoral. Eu não o farei, seguramente. O que digo é que é um erro abrir portas aos problemas que o país precisa de resolver. Nós não podemos fazer de conta que está tudo bem quando vemos que todos os dias há hospitais que ficam sem equipas. Irresponsável deitar a toalha ao chão é aceitar que as urgências possam fechar. Este fim de semana, em Portimão, não havia médicos para as urgências estarem a funcionar. Porque somos incapazes de dar condições e carreiras, 2.000 enfermeiros querem emigrar. Deitar a toalha ao chão do país é deixar uma situação de degradação do Serviço Nacional de Saúde que pode transformar-se num perigo imediato do acesso à saúde da população, quando quem trabalha no SNS está a fazer tanto e não tem tido o apoio necessário. E sobre isso, porque foi aqui dita uma coisa que não corresponde à verdade, dizer que o Bloco de Esquerda o que propõe não é uma espécie de obrigação a que ninguém trabalhe no privado, no SNS. Sabemos, aliás, que não há condições para do dia para a noite impor determinada condição. O que propomos é exatamente o mesmo que propunha, aliás, António Arnaud, que serviu de base o seu pensamento à Lei de Bases da Saúde que fizemos em conjunto. Propomos que há um regime facultativo de exclusividade e que nos cargos de chefia esse regime seja obrigatório. Porque não é possível alguém estar a organizar um serviço, o Serviço Nacional de Saúde, ao mesmo tempo que está a trabalhar no hospital privado. Para nós termos um SNS que é centrado no utente, que ouve e valoriza os profissionais, precisamos que quem chefia os serviços esteja dedicado ao SNS. E para isso é preciso pagar às pessoas esse esforço que se lhes pede. E aqui a nossa grande divergência com o Partido Socialista é que tudo o que propunha no Orçamento do Estado e tudo o que continua a propor na sua proposta de estatuto para o SNS é propor que quem já está a trabalhar tantas horas, e eu lembro que os profissionais do SNS fizeram 22 milhões de horas extraordinárias no ano passado, passa a receber um pouco mais, sabem para quê? Para fazerem mais horas. Ora, isto não é possível, porque as pessoas que trabalham no SNS têm direito, como todos nós, a terem vida pessoal e não aguentam mais. Precisam sim de uma outra organização e de uma outra valorização. Saúde e do Serviço Nacional de Saúde para avançar num tema sobre a Lei de Emergência Sanitária. António Costa, o programa eleitoral do Partido Socialista propõe a aprovação de uma lei de emergência em saúde pública que diz, no programa eleitoral, que pretende robustecer o enquadramento jurídico que sustenta as medidas decretadas pelas autoridades de saúde. O que é que deve constar, em concreto, nesta lei de emergência em saúde pública, proposta pelo PS no programa eleitoral? O que é que deve lá constar? Quando é que, imagina, pode ser já este ano, que pode estar aprovada, eventualmente, se o Partido Socialista for governo? Bom, eu responderei a essa questão, mas há duas coisas que eu não posso deixar passar. Bom, em primeiro lugar, eu respeito muito o João Oliveira, tenho uma grande estima e uma experiência de trabalho excelente com o Partido Comunista Português, mas o João Oliveira não vai querer convencer ninguém que o único partido que votou a favor do Orçamento de Estado e que assim não criou condições para haver eleições, era o partido que queria eleições. Portanto, nós estamos aqui, não é por vontade do Partido Socialista, estamos aqui porque um conjunto de maiorias formou uma maioria negativa para chumbar um orçamento logo na generalidade, impedindo a continuação do diálogo. Segundo lugar, essa ideia do Bloco Central é uma ideia que quer o PSD, quer o PS têm recusado, portanto não vale a pena repisar. Eu gostaria de chamar a atenção que, mesmo no tempo do engenheiro Guterres, houve reformas fundamentais que foram feitas com o PCP. Chamo, por exemplo, a atenção da primeira reforma da Segurança Social, que foi feita com o PCP, apesar do governo do PS
ser um governo minoritário. Eu não desejo... eu nunca andei a pedir maiorias absolutas. A razão pela qual chegámos agora aqui a esta situação é porque a experiência demonstrou que a geringonça funcionou bem 4 anos e depois, nestes 2 anos, não provou. A Catarina Martins dirá o que entender sobre o orçamento deste ano. Mas eu gostava de recordar que o Bloco de Esquerda já votou contra o Orçamento de Estado em 2020. Já em 2020, em plena crise pandémica, quando ainda não havia sequer um único português vacinado, o Bloco de Esquerda já estava fora da solução do governo e já tinha voltado à sua posição de protesto e o orçamento foi viabilizado, sim, com o PCP e medidas tão importantes como o pagamento do layoff a 100% foram possíveis, mas sem essa colaboração. E reconhece que o diálogo, não reconhece? Não, e claro, e o diálogo com o PCP foi bastante positivo. Agora, o diálogo é sempre possível com todos, agora há limites. Qual é o limite E com para uma nós? maioria absoluta é possível esse diálogo com o resto da esquerda? Com maioria absoluta com o é possível o PS. diálogo com todos Com o e obviamente mais facilmente à esquerda do que à direita. Isso é evidente, porque cada um tem a sua família política. Agora, há limites. O que é que inviabilizou neste momento o acordo deste ano com o PCP? Nós tivemos este ano o maior aumento sempre do salário mínimo nacional. O PCP queria mais Não do se esqueça dobro da lei de e emergência não em era, saúde e não era pública, por possível. favor. Já lá vou. Não tem nada a ver Com com o isso, Bloco não. de Esquerda foi a posição de irredutibilidade que teve em matéria de uma coisa sagrada, que é a sustentabilidade da segurança social. Com o LIVRE, então que é, por exemplo, um vamos lá. partido novo Vamos a essas coisas e que mudar todos aparece, os dias. nós temos vários pontos de convergência, mas, por exemplo, há um ponto que para nós é uma linha vermelha inultrapassável. No programa do LIVRE, encara-se com grande abertura a possibilidade de estudar o recurso à energia nuclear como uma solução para a transição Ora, energética. essa? Para nós, Ora, essa? nunca será possível Eu vou ter que responder a isto. nunca será possível, quando quiser. nunca será possível a solução. Rui Tavares, está lá Não, escrito, não, está lá não, escrito que peço o LIVRE desculpa, está peço aberto desculpa, a estudar e considerar a solução da Completamente. energia nuclear. Nunca lá, será a solução. está a errar. Quanto à lei de emergência, como todos nós sabemos, o país não tinha uma estrutura jurídica pensada para situações como estas de pandemia. É natural que não tivéssemos. E, portanto, houve um esforço coletivo de todos de ir encontrando soluções que coubessem na Constituição e nas leis para gerir esta pandemia. Houve um consenso, que me pareceu de bom senso para toda a gente, que não era a altura de irmos fazer as revisões constitucionais, nem alterações de fundo à legislação. Mas está disponível para essa revisão constitucional? E, portanto, o que nós, na altura, fizemos foi constituir uma comissão presidida pelo conselheiro Henriques Gaspar, ex-presidente do Supremo Tribunal de Justiça, com um representante da Procuradoria-Geral da República, com representantes de outras instituições, que fez um estudo aprofundado do direito comparado e apresentou um anteprojeto de lei de emergência em saúde pública. Isso aconteceu praticamente, foi entregue, não sei se na semana ou na semana anterior, ao início desta crise política. Portanto, há um articulado que está pronto e que enviaremos à Assembleia da República para ser devidamente considerado. Agora, obviamente, até lá, temos que viver com o quadro legal que temos neste momento. Não há uma necessidade... Diga. Não há uma necessidade de revisão constitucional, como propõe, por exemplo, o PSD, para criar um estado de emergência em saúde pública. Ora bem, a comissão presidida pelo conselheiro Henriques Gaspar conteve-se nos limites da Constituição e o entendimento que tem é que é possível aperfeiçoar a legislação entre a lei de emergência em saúde pública e as medidas da lei de bases da proteção civil para não ser necessário uma revisão constitucional. Assim sendo, João Oliveira, o PCP terá também uma palavra, obviamente, a dizer nesta matéria. Entende se vê necessidade neste tipo de lei ou, como o PCP tem dito, pode haver que existir algum risco de restrição às liberdades? Olha, deixe-me tentar fazer aqui uma síntese, porque o tema é muito amplo. Deixe-me tentar fazer uma síntese, a ver se não falho nada. Primeiro, tal como o exemplo que os portugueses deram, aderindo massivamente à vacinação, torna inútil a discussão sobre a vacinação obrigatória, também a forma massiva como os portugueses cumpriram e respeitaram as regras de proteção sanitária tornam irrelevante a discussão sobre a necessidade de uma nova lei, ou de uma lei de emergência sanitária, ou muito menos de uma revisão da Constituição. Segundo aspecto, é uma discussão feita no sentido exatamente oposto àquele que é necessário.
o que esta epidemia demonstrou é que nós precisamos de capacidade de resposta a uma situação de epidemia ou a outra situação em que a normalidade da nossa vida possa ficar comprometida, seja uma situação sanitária, seja um terremoto. Olha, nós há uns anos apresentámos várias iniciativas a propósito do risco sísmico em Portugal e essa era uma das questões que identificávamos, mas aquilo que Portugal precisa é de uma capacidade de resposta, quer a necessidades sociais, quer a necessidades económicas, que possam colocar-se numa circunstância dessas e não de revisões da Constituição para garantir a possibilidade de restrição. Pronto, revisões da Constituição ou aprovações de leis que permitam mais facilmente restringir direitos, liberdades e garantias. Porque aquilo que é fundamental fazer numa situação como esta que nós tivemos ou noutra em que nos confrontemos de facto com uma situação excepcional dessa natureza, é assegurar que as pessoas, para se protegerem a si próprias, para protegerem os outros ou para poderem fazer face a uma calamidade, a uma catástrofe qualquer, possam ter assegurados os seus bens essenciais, possam ter asseguradas as suas condições de vida, a resposta às suas necessidades de saúde, os meios de transporte necessários para fazer as deslocações que são absolutamente imprescindíveis, e isso exige uma preparação dos serviços públicos. Deixe-me sublinhar este aspecto porque ele é muito importante, mesmo que possa tomar mais tempo do que devia, deixe-me sublinhar este aspecto que é muito importante. A principal medida de proteção sanitária que foi tomada em 2020 foi, de facto, o isolamento de cada um e a redução dos contactos. A redução dos contactos, eu diria assim, foi a redução dos contactos. Mas houve gente que não pôde reduzir os contactos. Porque houve trabalhadores dos serviços de higiene, dos serviços de limpeza, dos transportes, da grande distribuição, os profissionais das forças de segurança, os bombeiros, os enfermeiros, os médicos, todos os profissionais de saúde, todos esses ficaram impedidos de se protegerem a si próprios porque do seu trabalho dependia a vida dos outros. E a nossa capacidade de reforçar os serviços públicos nas várias áreas, naturalmente a começar pelo Serviço Nacional de Saúde, porque é quem tem em primeira linha que dá resposta a estas necessidades. Mas os problemas dos bombeiros, as dificuldades que as corporações de bombeiros por todo o país sofreram durante estes anos, que trouxeram a nu as fragilidades que têm a capacidade de resposta do nosso sistema de proteção civil, não precisam de outra consideração. Portanto, o PCP vai opor-se eventualmente a uma lei deste tipo? Sabe que isso colocado assim, dessa forma negativa, é muito mau. Sabe porquê? Porque aquilo que nós precisamos, sobretudo, não é de saber quem é que se opõe a isto ou àquilo. É de saber quem é que contribui para as soluções que é preciso encontrar, também para que possamos estar melhor preparados numa situação de epidemia. Deixe-me sublinhar este aspecto, que acho que este aspecto é um aspecto absolutamente central. No combate à epidemia, o desenvolvimento científico e tecnológico foi uma arma fundamental em todo o mundo. Eu deixava aqui um desafio às nossas moderadoras, que era de perguntarem a todos aqueles investigadores que ao longo destes 2 anos se sentaram ao lado da Sra. Ministra da Saúde, naquelas conferências que começámos a ter no Infarmed, sentados em frente ao Sr. Presidente da República, ao Sr. Primeiro-Ministro, aos outros membros do Governo, falem com cada um daqueles investigadores que estiveram na primeira linha da resposta à situação da epidemia e perguntem-lhes em que situação está a carreira deles. Perguntem-lhes quais são as perspectivas de progressão na carreira. Perguntem-lhes quais são as condições que eles têm para verdadeiramente se sentirem estimulados a desenvolver o trabalho científico que desenvolvem e que foi imprescindível para a resposta a esta epidemia. São questões como essas que não precisam da oposição de ninguém, precisam de soluções e de propostas concretas. Bem, a CDU continuará a bater-se por elas, naturalmente, com mais força e em melhores condições. Catarina Martins, irá ou não viabilizar uma eventual lei deste género? Tem alguma objeção a fazer em relação à aprovação de uma lei deste género? Bem, não sabemos de que lei é que estamos a falar, não é? Ou seja, e o Bloco vai apresentar algum projeto nesse sentido? No vazio. Não, nós não achamos que seja preciso uma revisão constitucional, achamos que eventualmente se podem discutir algumas pormenores de coisas que criaram mais dificuldades, sem nunca deixar de garantir tanto o equilíbrio de poderes como as liberdades fundamentais. Aliás, Portugal e a população portuguesa foi exemplar do ponto de vista da Europa e isso deve-nos pensar também que, se calhar, este contrato democrático é importante e, portanto, mais limitações não são a resposta. Amém. Mas eu queria, se me permitem, voltar um pouco atrás para lá desta questão, para dizer 2 coisas. A primeira é que acho estranho que o Partido Socialista invoque o Orçamento do Estado para 2021 e o voto contra do Bloco de Esquerda como um problema de não resposta à pandemia. Na verdade, a nossa divergência é que o Partido Socialista estava bem mais otimista do que o Bloco de Esquerda sobre a pandemia e, portanto, recusou medidas fundamentais, tanto de apoios sociais, nomeadamente aos trabalhadores mais precários, e eu lembro que em setores como o turismo, como a restauração, como a cultura, tudo o que restou foi a solidariedade entre os trabalhadores porque ficaram sem nenhum apoio e, portanto, enfim,
há aqui claramente um otimismo do primeiro-ministro da altura que não se confirmou. Não se confirmou também, e mais importante, ou tão importante, não mais importante, mas tão importante, em relação ao Serviço Nacional de Saúde e à capacidade do Serviço Nacional de Saúde continuar a responder e fazer aquilo que para nós é fundamental e continua a ser fundamental. Responder à doença Covid ao mesmo tempo que responde à doença não Covid. E quando o Partido Socialista recusou todas as propostas do Bloco de Esquerda, tanto para o reforço do SNS, nesta dupla perspectiva de íamos ter um Covid, uma pandemia longa, e o SNS tinha que ser capaz de responder às duas coisas, como também na perspectiva dos apoios, nomeadamente aos trabalhadores mais precários, cometeu um erro. E a realidade deu razão ao Bloco de Esquerda e, na verdade, o Partido Socialista acabou por aprovar pequenas medidas depois do orçamento para tentar equilibrar os enormes buracos, as enormes crateras que tinha deixado e que foram manifestamente insuficientes. Mas queria também dizer outra coisa sobre as pensões, porque é muito importante. O Partido Socialista tem manipulado números para dizer a quem trabalhou toda uma vida que não é sustentável pagar-lhe o que é de justiça. E eu acho que isso não é aceitável. O Bloco de Esquerda propôs que quem se pode reformar, e as pessoas não se podem reformar na idade que querem, nem com a carreira contributiva que querem, estamos a falar de pessoas com mais de 40 anos de carreira contributiva, mais de 60 anos de idade, exceto algumas profissões de desgaste rápido, o que propusemos é que as pessoas deixassem de ter 2 cortes. Já acabaram os 2 cortes para quase toda a gente. Estamos a falar da lei sanitária. Sim, eu já respondi, aliás foi a primeira, respondi muito diretamente. Se me permite, toda a gente tem podido responder aos vários temas do debate. Eu sou muito disciplinada, mas também é de poder responder. Voltaremos a essas questões, era só para não perdermos o fio desta Mas eu respondi. Deixe-me só acrescentar o seguinte. É que eu ouvi o secretário de Estado dizer que a proposta do Bloco de Esquerda custava 1.000 milhões de euros. Completamente absurdo. Depois, no debate comigo, o Dr. António Costa já não teve coragem de dizer o nome tão absurdo e disse menos de metade. Mais de 400 milhões de euros. O Bloco de Esquerda já desmontou todos estes números. Aliás, o deputado José Soeiro fez. E nós sabemos que é possível. E mais, o que o Bloco de Esquerda propõe de justiça a quem trabalhou mais de 40 anos e tem mais de 60 anos de idade e não tem que ter um duplo corte da sua pensão, que foi imposto por uma regra escúria que nós já tirámos do tempo da Troika, é absolutamente possível. E eu tenho a certeza que esse caminho que nós iniciámos em 2015, fazendo justiça a tantos pensionistas, com a força do Bloco de Esquerda, abriremos a porta a uma solução que continue este caminho. Ficou claro. Rui Tavares, regressando a este tema, suspeitando eu também que vai aproveitar para responder há pouco a esta questão. Mas pergunto... Eu tenho aqui o texto para ler. Mas eu também. Eu tenho aqui o texto para ler na página 60 do vosso programa. Mas pensa ainda sobre esta matéria, vamos divertir-nos um bocadinho. Para depois reconduzir a esta matéria. É uma matéria que devia, na sua opinião, ser uniformizada ao nível europeu, uma vez que, de facto, estas questões são globais? Bem, a resposta é sim, porque isso também me permite ir já responder àquilo que António Costa aqui tentou fazer. Só não lhe leve mais a mal porque alguém lhe preparou mal as fichas. Vamos lá ver. Existe... o LIVRE é contra a construção de centrais nucleares em Portugal, ponto final. São caras, são perigosas e as tecnologias existentes de fissão nuclear não fazem, no nosso entender, sentido no mix de energias que nós precisamos para combater as alterações climáticas. O LIVRE diz no programa que se deve seguir atentamente o desenvolvimento de novas tecnologias nucleares, incluindo a fusão nuclear. É uma tecnologia inteiramente diferente e se lá chegarmos daqui a 10 anos num grande projeto europeu chamado ITER, será inteiramente segura, se funcionar, e outras tecnologias, como os chamados microreatores, que poderão ser mais seguros, mas ainda têm o problema dos resíduos nucleares e, portanto, em relação a esses, nós somos muito mais receosos ou cautelosos. Eu não percebo qual é que é a linha vermelha de António Costa em relação ao seguir atentamente o desenvolvimento de novas tecnologias. Não sei se ele pretende seguir desatentamente ou se pretende não seguir atentamente, mas eu tenho uma novidade para dar a António Costa. A linha vermelha dele é, desde logo, com o seu próprio governo e as políticas do seu próprio governo. Porque se é contra não só o seguir atentamente a investigação em fusão nuclear, mas participar nela, tem que demitir o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, porque Portugal participa no desenvolvimento do ITER e das tecnologias de fusão nuclear, as tais que são diferentes das centrais nucleares que estamos a falar. Não confundamos as pessoas. Quem, no Conselho Europeu, permitiu que a Comissão Europeia inclui-se o nuclear e o gás natural na taxonomia de energias sustentáveis, o que significa que são mais subsídios europeus para o nuclear. Deixe-me terminar.
e são menos subsídios, claro, porque o orçamento não é ilimitado para as renováveis que nós produzimos, numa posição que, no nosso entender, é contra o interesse natural, ou o interesse nacional, aí teremos certamente, se houver uma maioria absoluta do PS, uma posição muito menos ambiciosa de Portugal, e se houver uma maioria plural, de certeza mais ambiciosa. E que também, como essa discussão vai determinar as regras do déficit, e há países que querem retirar os investimentos em nuclear das regras do déficit, aí temos também uma discussão que não é só do passado, é do futuro também. Com uma maioria absoluta do PS, pelos vistos, vamos deixar que a França siga com o seu intento de basicamente branquear a energia nuclear, com uma maioria 10 segundos mais para plural à terminar esquerda, esta matéria aí e temos voltarmos a onde certeza estávamos. que Rui não haverá. Tavares, Portanto, António escolheu Costa o quer pior tema para resposta pôr a linha rápida, vermelha, porque é 10 segundos de olho. porque o PS está mais mal posicionado do que aquilo que o livro está. A resposta é muito rápida. É que o Rui Tavares só leu a primeira metade da frase, onde diz que vai seguir os desenvolvimentos científicos. Convinha ler a segunda parte da frase, Está que diz no o seguinte, que poderão contribuir para a descarbonização, assim como dar resposta ao crescente consumo energético. Portanto, não é um mero interesse científico no acompanhamento do desenvolvimento científico. É considerar essa solução como podendo dar uma resposta eficaz à descarbonização e ao crescimento do consumo energético. Portanto, não é uma mera curiosidade científica, Rui Tavares. Desculpe lá. Vamos centrar o Rui Tavares. Vamos passar aí neste precisa de material, uma por favor, tréplica, porque que pergunto. tem Não. um desequilíbrio no tempo. Até porque é uma questão também até de informação científica aos cidadãos. Uma bomba atómica não é com a geringonça. Pergunte ao ministro Manuel Leitor se a tecnologia de fusão nuclear não pode desempenhar esse papel. Uma geringonça nuclear. Pergunte-lhe acerca disso. Não lhe pergunte é se ele acabou com a precariedade no ensino superior, porque ele anda a dizer que acabou e não acabou. Oh, Rui Tavares, não disfarce. Desculpe lá uma coisa. A questão não é de interesse científico. Porque a ciência deve ser livre e deve procurar responder e encontrar sempre novas respostas. Desculpe lá, António, o que está aqui em causa é no seu investigação. programa do governo assumir que essa é uma solução aceitável para a descarbonização. Mas é por isso que o seu governo a financia. E como este programa É por isso que os nossos é para os cientistas próximos participam 4 nela. anos e não para os próximos 100 anos, convém centrarmos naquilo que são as respostas efetivas e essas são as energias renováveis. Ponto Tentou final. confundir o debate de uma Vamos maneira que recentrar saiu o debate tiro pelo ainda à ricochete. lei de emergência sanitária. Inês Sousa Real, os partidos parecem, já se viu até aqui por estes diálogos, que estão a empurrar este tema para o fim da pandemia. Mas nem a pandemia acaba, nem existe uma lei. Não se corre o risco de uma nova pandemia e o país continuar neste vazio? Bom, esta crise sanitária já nos demonstrou que a saúde do planeta, a saúde humana e a saúde animal são uma só. E, portanto, a ausência de uma lei sanitária poderá também trazer aqui alguns prejuízos, na medida em que não só andámos a correr atrás, literalmente, do prejuízo, passa a redundância, durante toda esta crise, não tínhamos mecanismos e ferramentas adequadas para reagir à mesma, em função até daquilo que ia sendo o conhecimento e também a necessidade de convocar, seja o estado de emergência, seja o estado de calamidade. Aquilo que o PAN não aceita é que possa existir retrocessos em matéria da proteção dos direitos, liberdades e garantias. Ou seja, estar a fazer uma lei sanitária que possa, de alguma forma, arredar à Assembleia da República daquilo que é a declaração do estado de emergência num contexto de limitação dos direitos, liberdades e garantias, isso não aceitaremos. Até porque o PAN defende que deve sim existir uma revisão constitucional, até não apenas pelas questões sanitárias, mas sobretudo pela questão do clima e também pela questão da proteção animal, que deve ter dignidade constitucional, e também por uma matéria que foi muito falada nesta legislatura, que foi alterada, que é o enriquecimento ilícito, nomeadamente a ocultação da riqueza, e temos que ter uma revisão constitucional, só pena não conseguirmos um combate mais eficaz à corrupção e estas matérias continuarem, de alguma forma, a não ter a reparação que são necessárias. Mas em relação à lei sanitária, efetivamente, é esta a nossa posição e o PAN, inclusivamente, iria apresentar também propostas em relação às mesmas, se não tivéssemos interrompido esta legislatura. Mas eu gostava de comentar esta questão também do nuclear. É que, por visto, já é a cogeringonça aqui proposta por Rui Tavares, está aqui, começa a coxa logo à partida, na medida em que nós temos de facto que apostar, e Portugal tem um potencial imenso naquilo que são as energias renováveis, temos desde a força das ondas, temos desde a força Inês, do não sei vento. se reparou que foi o que eu acabei de dizer. Que Eu não peço devemos desculpa, investir no nuclear em Portugal Rui, eu porque peço temos desculpa, vantagem mas eu em tive investir o cuidado de não vos interromper. Aliás, eu tive o cuidado de não vos interromper e estou constantemente a ser interrompida. Mas não o que é confundamos uma, o debate mais porque é uma do que ele já está. transversal a todos os debates. E nós, mulheres, lutámos muito para chegar até aqui, portanto eu gostaria de falar aquilo que tenho para dizer Não é que também. estamos de acordo e não em desacordo. Ou seja, nós temos de facto um potencial naquilo que é a transição energética do nosso país, que está assente em energias verdadeiramente limpas. E aquilo que o PAN defende é uma autonomização energética através não só da
das comunidades energéticas seguras, porque eu recordo que Portugal e o PAN tem sido muito ativo no combate, por exemplo, à central de Almaraz, à central nuclear, que pode pôr em risco o nosso país caso exista algum acidente, e ainda não vimos o Governo. Eu acho curioso que António Costa esteja, e acho bem que esteja preocupado com as soluções do futuro, como é o dito nuclear verde, que agora tem sido muito falado, mas em relação à central de Almaraz seria importante que o Estado português tivesse uma posição mais firme em relação ao fecho da central de Almaraz, que tem sido uma matéria muito esquecida e, de facto, a sua desativação e o facto de continuar em funcionamento pode pôr em causa o país. Mas nós temos que ir mais longe, e foi pela mão da Assembleia da República que foi rejeitado, por exemplo, o crime de ecocídio, e nós temos hoje os rios completamente poluídos e não estamos a tratar nem as etapas que são necessárias implementar. Vamos ter 52 mil milhões de euros que aí vêm dos fundos comunitários entre o PRR, a Política Agrícola Comum, entre o Portugal 2030, e não estamos a canalizar como deveríamos canalizar para esta prioridade, não apenas da mitigação e da transição energética, mas da adaptação do território. Eu recordo que Portugal vai ser o país mais afetado pela seca extrema, pela subida do nível médio das águas, pela própria escassez da água, e isto vai nos trazer mais problemas sanitários. Ou seja, a dita lei sanitária que nós estamos aqui a falar não pode ter uma perspectiva meramente da saúde, ou do ponto de vista do Serviço Nacional de Saúde, ou dos mecanismos de justiça naquilo que diz respeito ao estado de emergência, aos direitos, liberdades e garantias, mas tem que estar profundamente ligada com aquilo que vão ser mais zoonosos, mais vírus, porque sabemos que, infelizmente, com as alterações climáticas, e se não tivermos um combate eficaz às mesmas, estamos apenas a 7 anos do ponto de não retorno, estamos a uma década de concluir os objetivos da Agenda de 2030 para o desenvolvimento sustentável, o que inclui também aqui não só as questões do clima como da saúde, mas também do combate à pobreza, da igualdade de género e também da própria cultura, e continuamos de braços cruzados numa inércia que não nos está a levar a caminho nenhum. Portanto, a visão aqui não tem que ser sequer a 4 anos, tem que ser a uma década, pelo menos. Sou pena não fazermos as reformas estruturais que o país e o mundo precisam. Portanto, é também essa a preocupação que o PAN traz para a agenda política. João Coutinho de Figueiredo, também sobre este tema e, sobretudo, sobre a questão das liberdades que a Iniciativa Liberal costuma privilegiar. Com toda a clareza que já nos caracteriza, vamos opor a esta lei de emergência sanitária por um motivo simples. Não me conseguem dizer uma medida. A lei para poder recusar. Pronto, então vamos fazer isso canonicamente. Não conhecemos a lei, não sabemos bem que vamos votar. Quando a conhecermos, é melhor. Pronto, já sabemos o que é que vem. Porquê? E agora explico e toda a gente vai perceber. Não houve uma medida eficaz que tenha ficado por tomar. Estamos de acordo? António Costa, enquanto Primeiro-Ministro, está de acordo? Eu até me atrevo a dizer que houve várias não eficazes que também foram tomadas. Não foi a lei que esteve no caminho disso. O que está aqui a pretender é agilizar a tomada de decisões por parte do Estado relativamente a matérias que são fundamentais nos direitos e nas nossas liberdades. Nomeadamente, tirar a Assembleia da República do processo de decisão. Não. Estamos de acordo que o estado de emergência é um instrumento rombo. Estamos. Mas a alternativa, espero que não venha dizer que são autoridades regionais de saúde ou responsáveis de proteção civil a nível concelho que vão poder limitar as liberdades e garantias das pessoas. Portanto, isto para nós fica claríssimo, é a resposta direta à questão. Mas eu queria sublinhar uma coisa muito grave que foi dita neste debate e que talvez ninguém tenha reparado. E até o próprio Rui Tavares talvez não tenha reparado na gravidade do que disse. Porque a expressão foi: haverá um dia, e olhou para cima como se esse dia fosse muito longínquo, uma maioria de direita tão legítima como as de esquerda. Porquê? Há votos portugueses que contam menos que outros? Há votos portugueses que vão para partidos que, embora legalizados, contam menos que outros? Está a propor legalizar alguns dos partidos que aqui está ou de alguns dos partidos que aqui não está? Eu acho isto de uma gravidade e um sinal da arrogância intelectual e da superioridade moral da esquerda que, francamente, já não há saco. Está a ouvir, e mais, deixe-me acabar. Isto é para o vosso Deixe-me acabar. 2015. É isso. Isto é a resposta ao vosso Isto dá a ideia de que aquela teoria de que a existência do Chega interessa particularmente à esquerda, porque lhes garante maiorias absolutas durante uma eternidade, começa a ter pés para andar. Ninguém pode dizer num debate, uma cara séria, que há umas maiorias mais legítimas que outras. Desculpem lá. Portanto, eu tinha que sublinhar isto e dar a oportunidade até para corrigir se não era este o sentido da frase. O que foi dito é que uma maioria tão legítima quanto outra. Há uma maioria. Hoje há umas também legítimas. João Coutinho, deixe-me acabar. Não brinquemos com as palavras, voltamos ao nuclear. O PS e o CDS em 2015 nas palavras e na prática, lembrar isso. nas palavras e na prática, o LIVRE trabalha com uma maioria
aliás, não maioria na variação, mas com um executivo na variação da Câmara Municipal de Lisboa, cuja legitimidade sempre reconhecemos desde o princípio, ao qual fazemos uma oposição franca, leal e honesta, mas oposição. Agora, o que existe é uma diferença entre, como diz a Constituição, acreditar na igualdade de todos os cidadãos perante a lei ou achar que deve haver segregação étnica, como o partido da extrema-direita já disse que é proclamar a desigualdade dos cidadãos por origem étnica na Constituição. Para encerrar E este fazer uma tema, manifestação Rui em frente ao Tavares, Tribunal peço- Constitucional Vamos aqui equilibrar os tempos. e pôr em frente ao Tribunal Constitucional uma corda de enforcado. Não ponha- Acha isto normal? não Isto ponha- é fora do Estado de Direito e isto é que é uma coisa diferente. Eu espero que sim, que a direita consiga resolver esse problema e que a extrema-direita Não é. não Vamos dar agora ameace a o palavra Estado a de Direito em Francisco Portugal. É Rodrigues essa a dos diferença. Santos, líder do CDS, precisamente em relação a esta lei da emergência sanitária, se o CDS vai acompanhar a proposta de revisão constitucional do PSD, de Rui Rio, de alterar a Constituição para que o estado de emergência seja também alargada à emergência sanitária. Muito bem. Primeiro ponto. Posso também começar por responder de forma prosaica, dizendo que não nego uma ciência de que desconheço à partida. Mas, por princípio, somos frontalmente contra essa ideia de limitação das liberdades, direitos e garantias dos cidadãos, na medida em que eu acho que os instrumentos que foram utilizados durante a pandemia se mostraram eficazes para se adotar as medidas do ponto de vista de saúde pública que se entenderam como mais apropriadas à contenção do vírus e à segurança e à manutenção da saúde pública dos portugueses. Portanto, não vejo razões imperiosas que levem à revisão constitucional. Aliás, se fôssemos por aí, pela revisão constitucional, acho que havia matérias muito mais importantes que até conviria tratar do que propriamente alterar um modelo que se mostrou devidamente adequado ao enquadramento da pandemia e que, de resto, a verdade é esta, estamos a tratar de matérias que são de importância basilar no Estado de Direito Democrático, que não convém serem mexidas por dar cá aquela palha, na medida em que há instrumentos parlamentares que podem acautelar e dotar o Governo dos instrumentos necessários e eficazes para conter a pandemia. Portanto, eu até gostava que nós avançássemos no discurso, que nós estivéssemos sempre contidos na situação da pandemia, e eu aproveito para dar aqui uma chega relativamente à energia nuclear. Nós temos aqui uma ecogeringonça que parte de um princípio também físico e químico, que é o da fissão nuclear, porque é quando há uma quebra do núcleo de um átomo considerado instável, noutros dois, e há uma libertação de energia muito grande. Todos nós podemos assisti-la aqui em direto, e eu acho formidável como é que todos eles investem energias e esforços vigorosos envidando ataques à direita, quando não se conseguem entender uns com os outros. O Dr. António Costa disse, o paladino da arte, da negociação, dos equilíbrios, faz do PAN o partido de estimação do Partido Socialista, enfim, mas na verdade é que ninguém quer casar com António Costa. Isto é que me parece mais do que evidente. Aqui o João Oliveira recorda algumas críticas devido ao rompimento de uma tradição parlamentar. João Oliveira, há aqui um mundo que nos separa. E vou-te explicar também porquê, do ponto de vista institucional. É que eu sou muito claro à partida para estas eleições legislativas, gostava que os senhores fossem também inspirados pela mesma clareza. Que é, eu admito que tenhamos outro Primeiro-Ministro de direita que não seja aquele que vence às eleições. E estou disponível para participar neste compromisso. Eu gostava de saber se desse lado são disponíveis para apoiar António Costa como Primeiro-Ministro, mesmo que não vença as eleições, e se o Primeiro-Ministro António Costa está disponível para continuar como Primeiro-Ministro, caso não ganhe as eleições, ou senão se vão entender-se todos com o Pedro Nuno Santos, que eu acho que é aqui o desejo recôndito que eles acalentam todos uns com os outros, é que cala bolsos fixos do Partido Socialista. Mas já vou terminar. Que cala bolsos fixos do Partido Socialista, tome conta para então aplicar esta fábrica de impostos sobre a economia, taxar tudo o que mexe, nacionalizar, aumentar a despesa pública, empobrecer mais as famílias, as empresas e torná-las mais dependentes do Estado. Estamos a cerca de meia hora. Mas repare que eu devo ser a pessoa que deve manter mais déficit temporal no ponto de vista do Não, nesta altura já estamos equilibrados. E por isso estamos a cerca de meia hora do final deste... um ligeiro déficit de Coutinho Figueiredo. Já agora para que se... Eu gostava de abordar matérias, por exemplo, da pandemia da saúde, não é? Mas vamos passar por um dos temas que também não tem estado pouco presente nesta campanha, que é a educação. E começava por João Oliveira. O PCP apresenta aqui no programa eleitoral incentivos à fixação dos professores em áreas onde mais fazem falta. E sabemos, por exemplo, no interior existe uma grande carência. Que tipo de incentivos é que estamos aqui a falar e se isso cabe e de que forma num futuro orçamento? Que quero fazer propostas. A pergunta até pode ser feita ao contrário. Já podia ter cabido no orçamento para 2021.
porque nós apresentámos a proposta de incentivos, nomeadamente de apoios à fixação e à habitação dos professores. Aliás, no último debate não consegui perceber aquilo que o Francisco Rodrigues dos Santos tinha dito, que defendiam esta proposta, não defendem coisa nenhuma. Qual proposta? A proposta dos apoios à habitação aos professores que estão deslocados. Porque se o CDS defendem agora, se o Está, CDS defendesse isso, não tinha estamos votado contra. Se o CDS defendesse isso, não tinha votado contra quando nós a propusemos no orçamento para 2021. Portanto, escusam de fazer em campanha eleitoral a tentativa de disfarce dessas questões. Mas estou-lhe a dar esta resposta em concreto diretamente à questão que me coloca, mas eu julgo que é preciso considerar a questão mais de fundo, porque os problemas da educação passam, eu diria, de forma transversal nas áreas da administração pública. Há uma questão que tem que ser resolvida, que é a questão da valorização das carreiras, das profissões, não apenas dos salários, mas da perspectiva de futuro que as pessoas têm quando começam a trabalhar, sejam os professores, sejam os profissionais de saúde, sejam os profissionais das forças de serviço de segurança, os militares, sejam quais forem os trabalhadores da administração pública, seja qual for o grau de responsabilidade que têm, a valorização das suas carreiras e a perspectiva de desenvolvimento das suas carreiras é um fator absolutamente imprescindível para a qualidade dos serviços públicos. Nós às vezes falamos, por exemplo, das questões da justiça, em torno dos problemas do combate à corrupção. Há uma parte importantíssima da justiça que tem que ver com o acesso dos cidadãos à justiça para defender os seus direitos. Um trabalhador, um pequeno e médio empresário, um agricultor que precisa recorrer à justiça para defender os seus direitos, encontra uma primeira barreira dos custos que a justiça tem, mas encontra um outro problema. É que há hoje uma sobrecarga enorme de trabalho sobre, por exemplo, os funcionários judiciais. Ou seja, a contratação de trabalhadores para a administração pública, a valorização das suas carreiras, a dignificação das suas profissões e a perspectiva de futuro que podem ter no exercício dessas profissões são matérias absolutamente essenciais para que os serviços públicos possam funcionar com qualidade. E, naturalmente, isso implica que na educação, concluo muito rapidamente, que na educação, para além das medidas de valorização, da resolução dos problemas laborais, da contagem dos pontos do tempo de serviço de forma adequada, da fixação dos professores, particularmente nas zonas onde há menos... onde há mais carência desses professores, a redução do número de alunos por turma, já as questões relacionadas, e concluo só mesmo com esta questão, porque também no ensino superior é preciso que estas questões sejam consideradas e muitas vezes são secundarizadas, Francisco. mas este conjunto de questões tem que estar em cima da mesa, porque sem valorização dos trabalhadores não há valorização dos serviços públicos. Francisco Rodrigues Santos, o CDS sugere a atribuição de um subsídio da deslocação e habitação para todos os professores deslocados. Já fez contas ao custo dessa medida? Permita-me apenas fazer aqui um breve parênteses, porque não consegui mesmo concluir a ideia. O CDS é defensor, isso sim, porque consta no nosso compromisso eleitoral, de reabrir o debate sobre a energia nuclear em Portugal. Em primeiro lugar, porque é considerada... Está a voltar atrás do debate. Mas é só para deixar-me claro, porque é uma adenda, há bocadinho não consegui concluir, mas é importante, uma vez que o tema foi trazido à baila, e é um dos nossos vetores do compromisso eleitoral. E fazemos-lo porquê? Porque está a existir na União Europeia uma rotulagem da energia nuclear classificada como energia verde, e vão abrir-se linhas de financiamento para a instalação de centrais nucleares na casa dos 500 e os 600 mil milhões de euros. E nós entendemos que esta é uma energia mais limpa, mais barata e mais eficiente, até pode dotar Portugal da sua autossuficiência energética, que pode ser bastante importante, diminuindo também custos ao nível da produtividade e da economia familiar. De resto, também queres outra coisa, é que há países muito evoluídos, que o Dr. António Costa certamente concordará, como por exemplo a Bélgica, a França, a Suíça, a Suécia, que estão dependentes de energia nuclear e não parece que tenham dado mal com isso. Portanto, eu acho que devia considerar essa possibilidade, até efeitos de descarbonização, alterações climáticas, sustentabilidade, todas estas preocupações com a agenda verde. Sim, se quiser formar uma eco-geringonça ali com o Rui Tavares, este é um tema que eu acho que você também podia considerar. Outro ponto, relativamente à educação. Para concluir rapidamente, nós achamos fundamental que os professores, à semelhança daquilo que acontece com outras profissões públicas, possam ser apoiados quando estão em situação de deslocamento. Ou seja, possam ter um subsídio que os apoie para custear todas as despesas em virtude de exercerem a sua atividade profissional em situação de deslocados, mas também um apoio ao nível de habitação. Ali o João Oliveira acha que os professores são todos do Partido Comunista Português e tem quase uma tutela para falar em nome dos professores. João Oliveira, permita-me que a direita também fale de matérias que para nós são caras. O CDS sempre defendeu a autoridade dos professores, Proposta sempre respeitou na sala de aula. E mais, sobre a educação, olha, aproveita esta que é de borda. Acho que é importante, no quadro da saúde mental, começarmos a defender um reforço de psicólogos, quer no SNS, quer também nas escolas, para encontrarmos uma solução definitiva para um problema temporário, que é o problema da saúde mental, sobretudo nos mais jovens. E uma vez que falamos tantas vezes do acompanhamento psicológico em linhas de saúde 24 que se abrem por via telefónica, era importante também segmentar uma direcionada para este tema e criar sistemas de monitorização e controle dentro das salas de aula, de modo a que se veicule este tipo de informações, porque normalmente a ajuda não parte do doente e é preciso que haja uma integração e uma sinalização
atenção de quem precisa de ajuda para ser acompanhado de forma especializada. Para acabar a educação, só digo isto, nós temos um modelo completamente diferente, uma bandeira do CDS, que é o cheque ensino, a liberdade de escolha. E a vinculação Nós dos entendemos professores. que cada família em Portugal, sobretudo as mais pobres, devem poder escolher a escola onde querem estudar. E isso é um apoio que deve ser dado, uma vez que o próprio Ministro da Educação deste Governo disse que uma mensalidade na escola pública ficava mais cara do que a das principais escolas particulares, melhor classificadas nos rankings de acesso ao ensino superior. Aliás, a ex-secretária de E Estado da fez Educação... contas ao cheque, Francisco, só para terminar mesmo. Fica fez mais contas... barato, fica mais barato do que o Estado gasta por mensalidade. Aliás, foi o próprio Ministro da Educação que facilitou-me, fez umas contas. E de resto, a ministra atualmente, a ex-secretária de Estado da Educação, que rasgou os contratos de associação e tirou as escolas particulares e cooperativas da rede de oferta pública, nós queremos que, de facto, um Estado parecia que os volta a absorver, tem os filhos a estar numa escola particular. Portanto, quem não tem ordenado de ministra também deve poder ter os filhos a estar numa escola particular. Outro ponto, prende-se com a ideologia de género, enfim. A nossa Constituição é clara, falamos tantas vezes da Constituição, que diz no artigo 43, número 2, que a educação em Portugal não pode ser programada mediante diretrizes ideológicas. Portanto, quem concorda com as teorias do género, muito bem pode aceitá-las e tem a faculdade de aceder a esses conteúdos programados, mesmo no âmbito da disciplina de cidadania e desenvolvimento. Agora, quem não quer deve ter a liberdade também de aprender e deve ser dada às famílias, para não se repetirem casos de perseguição de alunos, como os alunos de Vila Nova de Famalicão, da família Mesquita Guimarães, serem obrigados a ter conteúdos diferentes dos valores que a sua família quer para si, porque a escola deve ser um espaço impoluto e não, como eu digo muitas vezes, Catarina Martins, peço desculpa, um Francisco, acabamento vamos de verão. avançar exatamente para Bloco de Catarina Martins, questionando o Bloco de Esquerda se propõe a possibilidade de uma reforma antecipada sem penalização para professores, perto da idade da reforma. Qual é que é a idade que deve ser fixada e quanto é que isto vai custar, se essas contas estão feitas? Com certeza. Só um minuto para dizer o seguinte. Eu não sei o que é ideologia de género. Sei o que é respeito por todas as pessoas. E o que eu registro é que o CDS resolveu trazer para esta campanha uma expressão de Bolsonaro para humilhar pessoas e tentar que não se discuta aquilo que é fundamental, que todas as pessoas se respeitem. E eu devo dizer que acho uma extraordinária hipocrisia alguém dizer que se preocupa com a saúde mental dos nossos jovens, ao mesmo tempo que ataca os instrumentos da nossa Constituição para que aprendamos todos a respeitar-nos uns aos outros com as diferentes características que temos. Acho verdadeiramente lamentável. Esperarei um dia que alguém me explique o que é esta invenção de Jair Bolsonaro, que nós dispensávamos bem na política portuguesa. Em relação à escola, na verdade, nós precisamos mesmo de uma renovação, do rejuvenescimento do corpo docente. Mais de 50% dos professores já têm mais de 50 anos. Sabemos que metade dos professores vão se reformar já nesta década, mas muitos professores estão a reformar-se numa situação já com demasiados anos de serviço e já com uma grande incapacidade, e isso prejudica a escola pública. É verdade que terá um custo, mas custo maior é termos os alunos, as alunas, sem professores. Nós tínhamos em novembro 30 mil crianças e jovens em Portugal sem professores. Estamos já no segundo período e julgo que estaremos à volta dos 10 mil, esperamos os números atualizados, de alunos e alunas que não têm professores. Ao longo dos anos, e isto é verdade de lembrar também em maiorias absolutas, a que as carreiras dos professores foram sendo desvalorizadas e os professores foram muito atacados. Neste momento, os professores têm carreiras e têm salários que nos devem envergonhar, porque na verdade não progridem, e pessoas a quem nós damos a tarefa tão delicada de formação e de qualificação não podem ser tratados assim. Acresce que os professores não fazem a escola sozinhos. E como todos os profissionais da escola têm vindo a ser desvalorizados, nós temos os professores a terem que ser administrativos, a terem que fazer o trabalho dos auxiliares, etc. E temos assistentes operacionais, assistentes técnicos superiores, também numa situação impossível nas escolas. Portanto, nós precisamos de olhar para as escolas e decidir que vamos investir lá. E vai custar dinheiro, sim. Mas eu chamo a atenção que Portugal gasta menos de 10% do seu PIB nas áreas do conhecimento, se somarmos educação, ciência e cultura. Ora, se nós queremos ter futuro, se nós queremos olhar para a frente, temos de fazer uma escolha sobre onde investimos os nossos recursos. E seguramente que ter 1% para a cultura, ou conseguirmos ultrapassar os níveis que temos tido muito abaixo da OCDE na educação e na ciência, chegarmos a 10% de investimento nas áreas do conhecimento, nos dão esta perspectiva. Queria lembrar o seguinte a todos os professores e professoras. Juntaram-se PSD e PS em 2019 para lhes negar a contagem de tempo de serviço. Isso foi um erro tremendo. Contar-lhes agora esse tempo de serviço consegue duas coisas. Consegue permitir que professores queiram ir para a reforma ou possam ir com condições, e consegue também
que a carreira seja valorizada e assim mais jovens queiram estudar para ser professores e que muitas pessoas que desistiram de ser professores e que as escolas precisam que voltem, que possam ser vinculadas, que possam ter contratos a sério e salários que valorizem o seu imenso trabalho. João Coutrinho está, de facto, a perder nos tempos. Vamos tentar recuperar e já foi acusado pela esquerda nesta campanha de que quer o ensino superior público que deixe de ser financiado pelo Estado e de estar a empurrar os estudantes para empréstimos, para custear estudos que não podem pagar. Recuou um pouco nessa matéria, mas como é que se pode tirar o Estado do ensino superior sem que isso implique custos para quem estuda? Bom, se estou com um déficit de tempo é porque eu sou particularmente sucinto e direto nas respostas que dou. Espero que isso não me penalize em debates futuros. E deixe-me corrigi-la, Natália, não houve recuo nenhum. Portanto, havia uma medida no compromisso eleitoral de 2019 que não consta no compromisso eleitoral de 2022 por um motivo simples. A ideia que tem méritos de haver financiamento direto aos alunos para pagamento de propinas no ensino superior depende da existência de uma capacidade remuneratória que, ao longo depois da vida profissional, permita repagar esse empréstimo que é contraído. A verdade é que, em análise feita agora, e fui eu responsável por ela, olhei e percebi que aquilo não há condições em Portugal para aplicar um sistema daqueles. Portanto, o que eu estou a dizer é que a ideia continua a ser boa, é muito provável que um dia lá voltaremos, mas temos que fazer muito trabalho. Olha, em relação a uma coisa que neste debate não teve qualquer espécie de expressão nem de peso, não se falou uma vez de crescimento económico. Uma. Eu sei que é a nossa... Eu sei que é o nosso lema de programa e se calhar não nos quiseram dar fazer essa outros temas que não têm estado em cima da mesa. E, portanto, quando tivermos um país que cresça efetivamente, que dê as oportunidades às pessoas que elas não têm, que aumente os salários médios como eles têm que aumentar, aí permite outro tipo de soluções, nomeadamente esta, mas não houve aqui um recuo. Não, estas coisas se convém, porque diz-se como se fosse uma evidência e foi tudo menos uma evidência. Vamos aqui agora equilibrar João Figueiredo com a Inês Sousa Real. Eu não posso responder sobre educação? Sim, claro que sim. Pronto, sobre educação. Deixem-me dizer que, e aqui o António Costa vai ficar feliz, porque é mais uma daquelas circunstâncias onde eu, perante factos, os reconheço. O facto é que Portugal, nos últimos 20 ou 30 anos, fez um enorme progresso naquilo que se pode considerar a educação no sentido mais lato. Mas quando vamos ver o pormenor, essa evolução é muito mais real na parte quantitativa do que na parte qualitativa. Temos, de facto, muito mais pessoas a concluir o ensino obrigatório, muito menos pessoas a abandonar a escola, temos muito mais frequência dos vários graus de ensino e temos até, do ponto de vista da sua quantidade de atração até de alunos estrangeiros para o ensino superior, quantitativamente houve muita coisa que melhorou. Vamos ver qualitativamente. A nível das avaliações, a nível, sobretudo, das competências mais importantes para o mercado de trabalho do futuro. Conclua o seu raciocínio, por favor, estamos mesmo já... E a nível da saúde mental, que já foi aqui tocada, que é um drama que vou chamar outra vez a atenção, tem que ser tratado. Não é só o tema da pandemia, em geral, há um problema sério, latente de saúde mental dos nossos jovens e o nosso programa eleitoral o que tem é sempre sujeito ao lema da liberdade e da autonomia, quer das famílias, quer das escolas, quer das instituições de ensino superior, muito maior autonomia para fixar quer condições de acesso, quer contratação de médicos, de pessoas. Sousa Real, o PAN quer recuperar progressivamente o tempo integral de serviço congelado dos professores, estamos a falar disso. Voltamos à conversa de recuperar os 9 anos, 4 meses, 2 dias que causam tanta polémica. É isso que o PAN propõe? Bom, antes de mais, só uma pequena questão, um pequeno apontamento. Falámos extensivamente e bem, ao longo dos últimos debates, de economia, mudança de paradigma no que respeita à economia, mas não falámos, por exemplo, de cultura, que tem sido um dos setores mais dizimados no nosso país. E, de facto, estamos a concluir este debate e também vamos ter muito pouco tempo para falar, mas o PAN quer trazer também para dentro da educação a cultura, dignificar a cultura e valorizar para que desde cedo se possa apoiar essa atividade, assim como ao desporto, porque defendemos uma economia de felicidade e bem-estar, uma mudança de paradigma na nossa sociedade e não podia deixar aqui hoje dar esta palavra antes que se esgote o tempo. No que respeita aos professores, nós defendemos de facto o acesso não só aos 5º e 7º escalões, é fundamental que possa existir esta progressividade na carreira. Defendemos também aquilo que possa ser a compensação relativamente à deslocação, sempre que esteja a um raio superior a 60 km, o que é fundamental para que possa existir, de alguma maneira, uma maior justiça do ponto de vista salarial. Mas defendemos de forma mais profunda a revisão da própria legislação da contratação dos professores, o que também tem gerado algumas iniquidades e, de facto, com isso, consequentemente, injustiças. Mas no que diz respeito ao sistema de educação, nós defendemos uma mudança de paradigma que passa necessariamente por reduzir o número de alunos por turma,
por garantir também que, do ponto de vista da carga horária e a forma como são dadas as aulas, aproximamos os alunos da natureza e levamos a natureza para a sala de aula, que isto também terá um impacto positivo na própria saúde mental. Eu reforço desde 2018 que inscrevemos no Orçamento do Estado o reforço dos psicólogos e isso ainda não se concretizou. Isto é essencial para que consigamos combater fenómenos de saúde mental transversalmente a toda a sociedade e não apenas aos jovens, mas no que diz também respeito àquilo que é a educação e a aproximação dos jovens da inclusão, da igualdade, nós aqui não nos podíamos distanciar mais daquilo que tem sido uma direita radical e ultraconservadora, que é a questão da ideologia de género. Nós desde muito cedo, e não percebemos qual é o receio de CDS e Chega, que são forças extremistas naquilo que diz respeito ao respeito pela igualdade e pela dignidade da pessoa humana, naquilo que é, por exemplo, o combate ao racismo e a todas as formas de exclusão, e também àquilo que é a xenofobia ou até mesmo em relação à comunidade LGBTI, porque nós devemos defender uma escola plural e a cidadania ensina-nos isso mesmo. A disciplina de cidadania ensina-nos ao respeito pelo próximo, à educação inclusiva e àquilo que é uma pluralidade do ponto de vista da própria ideologia, sem qualquer tipo de conotação política com isso. E, portanto, nós defendemos que deve haver um reforço, uma dignificação de todas estas matérias, aliás, uma humanização do próprio ensino, que privilegie aquilo que são os conteúdos e a adaptação dos conteúdos em detrimento apenas de decorar conteúdos ou da avaliação excessiva, para que possamos ter, de facto, uma educação mais próxima daquilo que é o progresso civilizacional, por outro lado, e garantir também a revisão do acesso ao ensino superior, que é fundamental, para que continuemos a ter um acesso aqui completamente distanciando da iniciativa liberal, ou seja, o acesso deve ser tendencialmente gratuito, e também acabar com os estágios precários no nosso país, porque não podemos continuar a oferecer às próximas gerações não só estágios precários, como também não nos podemos esquecer que os jovens mais pobres levam 5 gerações até conseguirem ter acesso a salários médios ou emprego digno. Rui Tavares, apelando também ao seu espírito de concisão, porque estamos mesmo a caminhar para o fim deste debate, o LIVRE também propõe a contagem integral do tempo de serviço prestado. Foi uma situação que no anterior executivo criou ali uma situação a que António Costa considerou como uma aliança negativa. Neste caso, o LIVRE ficaria de que lado da ponte? Bem, do lado que estava já no nosso programa de 2015, e se o LIVRE tivesse elegido para a Assembleia da República em 2015, já não seria possível António Costa dizer, como então disse, que essa medida não estava no programa de nenhum partido à esquerda, porque no programa do LIVRE estava desde 2015. Mas a questão é muito maior do que isso. De facto, a educação de massas, pela primeira vez nos quase 900 anos de história deste país, foi aquilo que possibilitou a muitos de nós que estamos aqui hoje almejar não só atingir universalidade e justiça, mas poder ter uma vida maior. E temos que fazer passos muito importantes no ampliar desse espaço que é de liberdade e que é de emancipação para todas as pessoas. Desde logo, começando pelo pré-escolar e pelas creches. É possível e é desejável integrar as creches numa rede de escola pública e tornar a educação pública uma opção logo desde o primeiro ano de vida. Nós temos que dignificar a profissão de professor. Ainda hoje o Diário de Notícias diz que na última década 10 mil pessoas desistiram de ensinar. É preciso remunerar mais, dar mais responsabilização e autonomia, mas também há todo um esforço, que é um esforço coletivo, também dos média, e que deve ser, evidentemente, catalisado pelo Governo e pela Assembleia da República, de fazer da profissão de professor uma profissão desejável, uma profissão que seja, de certa forma, aquela mais entusiasmante para os nossos jovens. No ensino superior, nós defendemos que, ao invés de receber os nossos calouros com parabéns, entraste na universidade, toma lá uma dívida para o resto da vida, seja agora, seja no futuro, criar um fundo de apoio ao estudante do ensino superior, que assim possa ser financiado por quem beneficiou do ensino superior e tem rendimentos de primeiro decil ou primeiro quartil, e que assim ajudará nas bolsas, refeitórios, residências estudantis dos estudantes do futuro, como defendemos a criação de um fundo estratégico para o ensino superior, financiado pela atividade económica, que permita construir os laboratórios, as bibliotecas, os edifícios, que muitas vezes não se compadecem com os ciclos Já entendemos o seu curtos da raciocínio. governação. António Costa, que incentivo é que se pode dar a um professor para se manter na carreira? Ora bem, o investimento na cultura, na ciência e na educação são a chave para uma estratégia de desenvolvimento que assente nas qualificações e na inovação.
Relativamente à educação, há uma questão fundamental, que é alterar o modelo de contratação de professores e permitir a vinculação mais rápida dos professores. Não há nenhuma razão para que seja a única carreira onde, obrigatoriamente, de 3 em 3 anos, de 4 em 4 anos, tem que apresentar concurso para andar a mudar de um sítio para o outro. Mas também o investimento na cultura é crítico. E nós fizemos 2 alterações estruturais da maior importância. A primeira, o termos aprovado pela primeira vez um Estatuto Profissional da Cultura. Em segundo lugar, ter dotado no Plano de Recuperação e Resiliência dos recursos necessários para um investimento histórico no nosso património cultural. Segundo lugar, para a criação e financiamento das redes culturais. E, em terceiro lugar, para a digitalização dos conteúdos. Nós tínhamos uma meta para reforçar o orçamento em cultura, mais que duplicámos nestes 6 anos, e vamos alcançar a meta de 2% daquilo que é a margem livre do orçamento poder ser alocado à cultura. E relativamente à ciência, nós temos uma meta para 2030, mas temos agora uma meta muito concreta já para 2026, que é que 2,2% do produto interno bruto seja alocado à ciência. E é neste conjunto virtuoso. Agora, em matéria de educação, houve 3 alterações fundamentais que foram feitas. Primeira e a mais importante de todas, a flexibilização curricular, que é um passo enorme na modernização pedagógica que envolve todo o corpo docente e que tem permitido ter um enorme sucesso educativo. Eu chamo a atenção que nós, nestes anos, conseguimos ultrapassar a meta que tínhamos de redução do abandono escolar precoce e até conseguimos ultrapassar países como a Alemanha ou como a Dinamarca relativamente ao abandono escolar precoce. Segunda reforma fundamental, a maior autonomia das escolas, para que as escolas se possam organizar melhor. E, em terceiro lugar, a descentralização, de forma a que as autarquias locais, porque são mais próximas, possam ocorrer mais rapidamente, com maior eficácia, aos problemas concretos na escola. A educação, para nós, é absolutamente central, a par da ciência e da cultura, para termos um modelo de crescimento económico que, de facto, permita pagar mais e melhores salários, fixar a geração de talento que nós temos e podemos crescer não com base na velha ideia da direita, competindo com base nos baixos salários, mas, pelo contrário, no valor do produto e no valor dos serviços que nós produzimos, e por isso é preciso qualificação e inovação. E para haver qualificação e inovação é preciso educação, ciência, cultura. Infelizmente, o nosso tempo esgotou-se largamente. Nesta reta final, pedimos respostas mesmo de sim e não mesmo. E começava por Inês Sousa Real. Dia de reflexão antes do ato de votar, sim ou não? Sim. Mesmo para Francisco Rodrigues dos Santos, deve acabar o dia de reflexão? Este ano, decididamente que sim. Aliás, o Dr. António Costa devia ter revisto a lei eleitoral para permitir aos não confinados votar no dia de reflexão. Coutinho Figueiredo. Sim, até já propusemos e há gente a votar a dia 23 sem dia de reflexão, não parece que vão votar mal. Rui Tavares. O dia de reflexão, sim. João Oliveira. O dia de reflexão não existe. Aquilo que existe é uma obrigação legal de haver um dia de intervalo entre o fim da campanha e as eleições. Em nenhum lado se diz que é para as pessoas Catarina refletirem. Martins. É isso mesmo. Nisto devo assinalar a minha convergência com o Partido Comunista Português. António Costa. Não vejo razão para mudar o que sempre existiu. Portanto, deve manter-se o dia de reflexão. Não sei, não acho que seja uma questão essencial. Este ano, Eu acho que todos os dias são dias de reflexão. Não só na véspera das Se me eleições. permitir 10 segundos, não é ainda dia digo o de seguinte. reflexão, é dia Há de facto um equívoco. Este dia de intervalo não é por uma questão das pessoas poderem refletir entre a campanha e as eleições. É para que o ato eleitoral se possa realizar em condições de maior tranquilidade do que se estiver colado à campanha eleitoral. Muito rápido, com respostas muito rápidas de sim ou não, sobre o referendo à eutanásia, morte assistida, sim ou não? Inês Sousa Real? Nós achamos que há direitos humanos que não se referendam e, portanto, em relação à lei da morte medicamente assistida, já foi amplamente debatida na Assembleia da República e a resposta é não. Francisco Rodrigues dos Santos? Eu defendo uma maioria parlamentar que chumbe a eutanásia, naturalmente, essa é a prioridade. O referendo? Não. Sim. O referendo? Não. Coutinho de Figueiredo? E o Rui Tavares? Não, há matérias que são adequadas para referendo, matérias em que se referendam os direitos de o que seria sempre uma ínfima minoria de pessoas que precisam de ter acesso a uma morte digna e em consciência, se assim o quiserem, não deve ser referendado, deve passar pelo canal legislativo normal, que é a Assembleia da República. João Oliveira, PCP? O referendo não. Catarina Martins? Claro que não. E António Costa? Acho que todos estamos de acordo que não. É consensual? Revisão do acordo Pelo menos os ortográfico. presentes, os ausentes, não faço bem ideia. Acordo ortográfico, Inês Sousa Real, sim ou não? A rever.
Sim, ou seja, acho que tem havido um grande desacordo em relação ao acordo e, portanto, sim, acho que esse debate deve ser reaberto. Francisco Rodrigues Santos. Sim, está no nosso compromisso eleitoral rever o acordo do COFI. João Coutinho de Figueiredo. Sim, rever o acordo. Rui Tavares. Bem, é um tratado internacional, pode sempre ser revisto, pode ser melhorado, mas acho que Portugal e o Brasil e os outros países de língua portuguesa devem preocupar-se com a promoção da nossa língua no estrangeiro e o facto de, por exemplo, nos leitorados poder haver, Sim ou não? haver João professores que Oliveira. ensinem uma ortografia e outra ortografia é importante para a divulgação João da língua no Oliveira. exterior. Por nós, há 16 anos que estava revisto não só o tratado, mas o conteúdo do acordo, que é sobretudo isso que interessa. Catarina Martins. Há questões de sim ou não que, na verdade, a resposta sim ou não pode enganar. O acordo prevê ele próprio que haja estudos e revisões ao longo do tempo e, portanto, se algum de nós estiver a dizer que não quer essa revisão, está a dizer que não quer o próprio acordo, ou seja, se calhar estamos a enganar-nos uns aos outros. O acordo prevê que se perceba como é que ele foi implementado, que seja estudado e que seja António Costa. melhorado. Isso, claro. Acho que o acordo deve fazer o seu caminho, Portanto, quando for a altura de o rever, deve ser revisto. como todos os acordos. E está a terminar este debate. Agradeço a presença dos candidatos e candidatas que estiveram presentes neste debate e a todos o que seguiram o debate da rádio transmitido pela Antena 1, TSF e Renascença.